Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um especial 95 podcast, tá certo? E eu agradeço por você ter chegado até aqui para assistir, vai ser sensacional. E eu tenho uma coisa para falar para você, tá certo? Não tenho nada. Vai, continua. Parabéns, Matheus. Essa frase é única. Olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Davidson Leopoldino e eu vou cantar uma música. Eu não vou cantar, não. Vou falar só uma frasinha. Se diz assim, Você é especial. Quem te deu a vida... Destruiu a forma, não é isso? Não fez outro igual. Você é único, pessoal. Você é único. Bacana. Minha gente, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que muita gente nunca tinha ouvido falar, não sabe nem o que é, e quando vai pesquisar, só vê buraco negro, só vê só vê negócio do espaço. Eu botei lá na internet singularidade, só já apareceu buraco negro lá, os caras falando sobre como é... Teoria da relatividade. Teoria da relatividade, como não sei o que, massa escura, né? Sei lá como é que é, eu nem Por estudar mesmo, hein? É importante. Sim. E para falar sobre esse assunto maravilhoso, nós trouxemos aqui um cara que é gabaritado, mano. Um cara que sabe, um cara que eu conheço já na nossa vida pessoal, nossa vida profissional, um cara que entende. E hoje ele tá aqui para falar sobre esse assunto, singularidade, sobre você ser único. Então, se apresente, Wesson, por gentileza, para o nosso público aqui. Então, meus queridos, o Davidson, Matheus, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, tá? Nesse momento. Eu sou o Wesson Caval, assim, uma pessoa que ama pessoas, que entende que a vida é muito mais do que pagar boletos, tá? De que as pessoas são importantes, nós temos que ser agente de mudança na vida das pessoas. E no mundo secular, economista, né? Eu digo aqui para os meus colegas, eu sou aquele profissional que fala e não diz nada. Mas assim, sempre exercendo tudo para que venha transformar a vida de pessoas. Basicamente isso. Amém. Show de bola. Então, minha gente, assim, antes da gente começar o Wesson, antes da gente já entrar nesse assunto tão importante, é importante fazer uma tarefinha de casa, sim ou não, Matheus? Tarefinha de casa. Todos nós que estamos aqui, são 4 pessoas, Diegão no backstage hoje aí, pessoal. Hoje o áudio vai ficar bom porque o Diego tá lá. Todos nós aqui, nós somos inscritos no canal da 95, sim ou não? Somos. Ué, isso também é. Sim. Então, assim, pessoal, você que está aqui, já é aquele 95, dá aquele like da confiança, se inscreve no nosso canal e também segue nas redes sociais. Tanto a rede social da 95, a nossa pessoal, e a rede social do Wesson também vai estar lá, acompanha o trabalho do Wesson, bem legal. O Wesson tá sempre lá postando uns conteúdos. E o Wesson agora tá gravando uns vídeos, né? Assim, tá correndo na rua e grava Não um tem muita videozinho. constância do 95, né? Mas a gente tenta. O Wesson tá virando blogueiro. Tá. Então também acompanha o Wesson nas redes sociais, beleza? Isso é bem importante, porque lá, pessoal, nas nossas outras redes, saem cortes quase que diário. E aqui no YouTube também, agora a gente tá com novidade, que a gente tá colocando cortes, não é, Matheus? Justamente. Cara, tá saindo um monte de corte, de 3 a 4 cortes por dia, Wesson. Show. Isso dá um trabalho pro veneno de fazer. Mas também traz resultado. Traz resultado. Então, pra você que talvez não goste desse... é muito grande, passar 1 a 2 horas, você agora pode ver os pequenos cortes aqui no nosso canal do YouTube. É só pesquisar, tá? Pesquisa lá pelo número... Tem umas playlists especiais, você vai na playlist... Sabendo que é pecado você ver os cortes e não ver o vídeo todo completo, tá certo? É um pecado gigantesco. Porque eu recomendo... Aí o cara vai assim, não assiste o podcast inteiro, mas vê todos os cortes pequenos. Tá certo. Não, E aí fica contagiado, né? Vê mais ainda. É verdade. Então, ó, assista aqui os cortes. Já tem corte da Atos Camp e também o corte... Já vai ser o corte de um bocado de jeito, né? Isso vai sair depois, né? Mas tem um bocado de corte, já acompanha o trabalho, porque isso vai ajudar bastante, beleza? Show de bola, pessoal. Tem outra coisa, Matheus. Tem outra coisa que a gente combinou aqui antes de começar. Vamos lá, o TDAH ele ataca nesse momento. 3 caras com São 2. 3 caras com TDAH hoje na mesa aqui. Lembra aí? Sério que tu não lembra, não é? Deu branco. Ai, meu Deus do céu. O incentivo. Olha aí, ó. O Diego lembrou. Valeu, Diegão. Pronto. Pessoal, vamos lá. A gente lançou no nosso Instagram esses dias uma campanha, tá certo? Pra... 7 quinta-feiras, ela é brincadeira. Nessa campanha, 7 quinta-feiras do avivamento. Vem da sua casa aí. Não, faz isso não. Pelo amor de Deus. Pessoal, a gente lançou uma campanha recentemente. Abrindo para que você que tem desejo de ser um mantenedor do nosso canal, tem desejo de ajudar a ser um apoiador, para que você venha nos apoiar, tá certo? Até o momento, eu, Davidson e Diego, nós somos os que mantêm o canal, tá certo? Tem alguns... Tem chegado algumas pessoas para ajudar, uma hora ou outra, a gente sai muito grato às pessoas que também chegou para ajudar, mas a gente abre para você também, porque aqui é uma obra que a gente faz para o Senhor,
né, para evangelizar outras vidas. E se você em algum momento se sentiu tocado, se você em algum momento se sentiu evangelizado, se sentiu que você, em algum momento você foi Deus tocou no seu coração através dessa obra, por favor, ajude a gente, tá certo? A gente tá aqui para fazer tudo para a honra e glória do Senhor, não é para o nosso ganho financeiro, tá certo? É para tudo para a obra do Senhor, tá certo? Então, nosso Pix vai estar aqui embaixo, ok? O Pix do canal, né? Tá Isso. no nome da 95Cast. Isso. Então, você acessa o nosso Pix aqui, pode doar qualquer valor, 2.000, 3.000, a gente tá aceitando, tá certo? Qualquer valor. Não é bom falar, mas lá Deus toca no coração. Qualquer valor simbólico. Amém? Então, se você quiser doar um carro também, não tem... aí não tem problema com isso, tá certo? Tem não. Se Então, quiser doar uma câmera também, tá certo. tá aceitando. Então, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Pessoal, isso aqui é obra missionária. Eu aprendi isso com o Vitor da Atos Camp, que veio aqui. Isso é uma obra missionária, então a gente tá aqui fazendo missão e fica difícil pra gente. Graças a Deus vem provendo muito, Wesson. Vem provendo bastante. Mas eu acredito que com a sua contribuição, a gente consegue estar levando isso aqui a patamares muito maiores do que nós estamos hoje. Então, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E sim, como a gente vai falar de singularidade hoje, se você ajudar hoje, você vai ser o único. Porque ninguém tá ajudando. Vamos ser singulares. Eu puxei essa dele, tá certo? Amém, meu irmão. Deus abençoe. Amém, Vamos lá começar o nosso papo. Então, o Wesson, desde já, a galera ficou perguntando muito quando eu postei lá e fiz uma pergunta. Mandei para as pessoas. Você sabe o que é singularidade? Aí tinha sim, não e nunca ouvi. Certo. Nunca ouvi, foi bem em cima comparado às Foi o outras campeão. pessoas. Exatamente. Sim. Então, a primeira pergunta é, o que é essa singularidade? Meu querido Davidson, eu vou começar contando uma historinha rápida, né? Diz que um homem chegou pro grande músico Wolfgang Amadeus Mozart. Chegou para ele, Mozart, como é que faz para se transformar num músico como você? Escreve músicas, óperas lindas, maravilhosas, com tanta prática e parece ser tanto sem esforço. Ele falou, você faz o seguinte, você treina mais ou menos durante 20, 30 anos, todos os dias por volta de 12 horas. Ele, mas como eu vou fazer isso? Você escreveu sua ópera, você tinha 9 anos. Ele, a diferença é que eu não fui perguntar para ninguém. Então, basicamente, o que quer dizer? Davidson, você é único, tem talentos, dons, aptidões que nascem diretamente com você. Então a singularidade, como já foi comentado, se você pesquisar, vai falar dos buracos negros, que basicamente singularidade, quando se fala ela espacial, está falando de problemas complexos que equação nenhuma resolve. O ser humano é dessa forma. Só existe um Davidson, um Mateus, um Diego. Deus fez vocês assim, único e exclusivo. O problema é que a maioria das pessoas passam a vida inteira sem descobrir isso. Então, singularidade é qualidade de ser único. Inclusive, eu até complemento um pouquinho, tem um termo japonês que se chama Ichigo Ichie. Se escreve assim. Que até nessa concepção da singularidade, ele diz que todo encontro, ele é único e é singular. Ou seja, o que está acontecendo aqui com a gente é um Ichigo Ichie. Ah, que massa aí, tá vendo? Show de bola. Mas se você pode pensar, realmente, isso aqui é único. Esse momento único. ele não vai voltar. Se preparem que hoje a gente vai entrar aqui no turbilhão. Vai ser um contexto totalmente profundo. Wesson, então, eu já queria te indagar, certo. porque aqui é um podcast cristão, a gente fala muito sobre cristianismo. Então, de que forma essa singularidade, ela se relaciona com o ser cristão? Certo. Então, Davidson, até... Posso complementar a pergunta à dele? vontade, Matheus. Posso complementar? Pode. Só vou deixar porque você é o dono do programa, hein? Não. O dono do programa são vocês. Ajuda, o Pix tá aqui. Olha, complementando a pergunta de Davidson, como a gente pode ser singular no meio cristão, né? Sim. E eu vou além. A Bíblia nos ensina que a gente deve ser uma cópia de Cristo. Ok. Né? Então, como ser único se a gente precisa ser uma cópia? Entendeu? É mais ou menos a minha Perfeito. pergunta. O cara foi profundo agora. Tá polemizando, hein? Olha. Mas olha só, Matheus e Davidson. Olha que interessante. Eu tinha o hábito de dizer para as pessoas que convivem comigo, porque assim, a minha mente, ela fica dando muitos insights, como o Davidson conhece bem, né? Sim. Vai puxar, ele fala um assunto, aí já vem um insight, tal, que termina sendo uma questão de repertório, certo? E eu me autodenominava de especialista em cultura inútil.
Porque eu ficava, é tanta informação, será que de repente agrega? Até que um amigo falou, Wesson, esse alto poder de retenção que você tem, na verdade é um dom. Então você não pode dizer que é cultura inútil. É uma coisa que você tem. Quer dizer, é uma característica que me faz singular. E aí você percebe, Davidson, que quando você coloca no mundo cristão, eu entendo, porque quando eu falo de singularidade pessoal, até para diferenciar da espacial, ele nasceu das minhas experiências, valores, então fruto de uma observação autoral. Então, no mundo cristão, Deus faz cada um de nós, cada um de vocês, com um dom, uma habilidade, uma competência, uma aptidão que é só sua. Isso mesmo. Tá? E não existe uma pessoa que não tenha isso. Ele pode não perceber. Deus nos cria dessa forma. E aí você perguntar, mas no contexto cristão faz assim, mas como é que eu vou saber? Aí é que é interessante. E eu vou contar histórias. Eu, como costumo dizer, eu mato a cobra e mostro o instrumento com que eu mato o réptil. Certo? Você tem uma ideia. A vida passa o tempo todo te dando dicas, assim como as pessoas que estão no seu contexto. Exemplo, eu tinha 18 anos, ô Matheus, entre 17 e 18, na verdade. Eu sou de Teresina, no Piauí, né? E aí eu fui fazer um estágio na companhia Vale do Rio Doce, que é a Vale, só que antigamente era estatal, início da década de 90. Então tinha estudantes de vários estados do Brasil, né? A gente fez um processo seletivo para poder fazer o estágio lá, bancavam tudo, ainda tinha um salário, um negócio primeira linha assim, e fui pro Pará, na Serra dos Carajás, em Parauapebas, né? E aí no dia da chegada de todo mundo, aquele monte de estudante ali reunido, aquela coisa legal, gente de Natal, Teresina do Maranhão, e aí tinha que fazer uma apresentação, uma espécie de dinâmica. Eu fui um dos últimos a falar. Então, uma característica singular minha é comunicação. Eu sempre tive uma comunicação muito legal, né? De conversar bem, de saber me expor até o momento. E aí, quando eu fiz essa minha apresentação, eu percebi que a plateia ficou calada, a audiência que estava lá. Ficaram tudo assim meio... Tipo, eu acho que gostaram. E aí, a gerente lá do RH no tempo falou assim, Wesson, tu já foi professor? E aí eu disse, não, sempre estive numa sala de aula como aluno, nunca fui professor. E ela falou, você tem todas as características de um professor. Eu tinha entre 17 e 18 anos. Uhum. Eu levei 37 anos, mais ou menos, para começar a dar aula em pós-graduação. E aí, pessoal, eu digo, como diz essa aptidão, o dom, alguma coisa que Deus colocou em mim, eu faria de graça. E eu descobri o quanto eu me realizo fazendo isso aqui, falando, dando aula, tudo. Então, é basicamente isso. Você tem que observar. Olha o sinal que eu tive em 17 anos, David, se eu não reparei. Sim. Então, quando alguém chega pra você e fala de algo que você faz, Matheus, com muita facilidade, sabe? Um talento que você tem natural, vou ali. E você não percebe isso. Isso forma a tua singularidade. E isso vem de Deus. Amém, amém. Show de bola. Show de bola. Até o Wesson, no momento que ele fez assim, apontando, eu percebi, eu não sei, mas eu notei a digital dele, né, Wesson? E se a gente parar pra pensar e analisar, a nossa digital é tudo diferente, né, mano? Perfeito. Tem que ser. Então, isso eu acredito uma forma que dizendo assim, olha, Deus te fez único. Se ele conhece as estrelas, né, Davidson? Tá uma por uma, imagina nós, dentro do ventre. Caramba, então é muito legal a gente hoje em dia falar sobre isso, Wesson, porque até a gente vai começar a desenvolver agora. Hoje a gente vive em uma sociedade e eu vou trazer até uma parte do marketing, eu vou explicar como funciona o algoritmo, as coisas, para depois a gente trazer essa parte do único. Hoje, quando você vai querer postar alguma coisa, quando você vai querer viralizar alguma coisa, o que é que você precisa fazer? Precisa seguir uma receitinha. Faça isso dessa forma, utilize esse som, porque todo mundo tá usando. Hoje, Wesson, é uma percepção minha, aí eu queria te perguntar se isso realmente é real. Hoje eu percebo que as pessoas estão começando muito a querer ser cópias de outras pessoas. Talvez, eu não sei, por causa das redes sociais que induz isso. Se para você viralizar, para você fazer um sucesso, você precisa usar essa fórmula. Sim. Você precisa falar desse jeito. Você precisa começar o vídeo dessa forma aqui. Você precisa utilizar essas frases. Eu não sei se as redes sociais contribuem para isso. Mas por que hoje, Wesson, a gente vê tantas pessoas buscando ser cópias e buscando receitas para fazer talvez um sucesso? Então, Davidson, eu entendo que as pessoas, elas são um poço de emoções e sentimentos. E qual é, vamos dizer, o desejo da maioria das pessoas? Serem aceitas.
Sim. Serem aceitas. Existem vários testes aí na internet, você pode observar o quanto você é conduzido. Você chegar numa sala onde está todo mundo sentado, de repente toca uma campainha, as pessoas que estavam antes levantam, você começa a levantar também. Você não sabe nem o porquê. Mas você começa a... Verifique. Começa a fazer. É a necessidade absurda de aceitação. Mas aí entra na linha, ô Davidson, justamente isso. O mundo tá cheio de cópias. Cópias buscando essa aceitação. E aí é uma contradição absurda em relação a essa criação que Deus fez, né? Com esse poço que eu falei para vocês, viu, pessoal? Dom, habilidade, aptidão, competência, talento... É desperdiçar. E aí, quando você entra nessa linha aqui, você tem toda razão quando você fala, influenciado pelo meio que a gente vive, né? Nós somos produto do meio, rede social e tudo mais. Dessa forma, sendo essa cópia, você nunca vai se tornar divino. Que é exercer aquilo que Deus criou para você fazer. Caramba. Então quer dizer o Edson, né? Pode chamar Caval, viu, Matheus? Caval. Não, trava-língua. Quer dizer que quando minha mãe falava, eu pedia a manhã assim, manhã, deixa eu ir, todo mundo vai. Aí a manhã pegava e falava, mas você não é todo mundo. Olha que interessante, Matheus. Olha só, interessante. Sua mãe conhece a sua singularidade. Nada melhor, nasceu de dentro dela, ela sabe. Top. Né? Você é uma criação única, Matheus. Justamente. Ou ela simplesmente não queria deixar... É uma sábia. Todas as mães são sábias. Todas as mães são sábias. Muito bom. Pronto, interessante, Wesson. Hoje, então, quando a gente chega até... Eu puxei esse lado assim, das redes sociais, porque... Antigamente, quando eu sou formado em marketing, pessoal, para que vocês não sabem. Eu não sabia. Sou formado em marketing. Mais uma das características aí, né? É uma multitarefa, singular e mulher. Eu não sei hoje como é ministrado o curso de marketing. Sim. Mas uma das coisas que eu aprendi no curso, eu fiz isso há 5 anos. E não era marketing digital, era o marketing mesmo, né? Dos 4P ainda, né? Isso. Praça, promoção, exatamente, preço. E produto, exatamente. Eu aprendi sempre uma coisa, que falava o seguinte, você deve ter um diferencial. Perfeito. Porque esse diferencial vai ser a sua vantagem competitiva. Eu sempre ouvia isso. Então, eu fico muito chateado, ou até muitas vezes muito indagado, de hoje, quando eu vou fazer um curso, que eu fiz recentemente um curso de redes sociais, Sim. E eu não vi em nenhum momento, falar de você ser diferente, de você ter aquele seu diferencial. Só falava assim, faça isso que dá certo. Faça isso que dá certo. Faça isso que dá certo. Wesson, talvez, aí já vem uma outra pergunta. Esse meio, não esse meio social, mas esse meio que a gente vive hoje, tu acredita que ele realmente é o principal ator que faz com que as pessoas sejam essa cópia e estejam sempre querendo buscar outras pessoas, ou realmente pode ser algo mais psicológico de aceitação? Davidson, se a gente puxar um pouquinho pela questão do marketing, o marketing eu vejo o seguinte, marketing ele é feito que é uma ferramenta para você usar para quem não compra de você. Sim. Basicamente é isso, para quem não compra de você, o marketing serve para isso. Agora eles tentam utilizar, basicamente nesse meio atual que a gente está vivendo, né, de cópia, de todo mundo querendo ser aceito e tudo mais, como uma forma de sucesso, quando na verdade é a massificação das pessoas, é a pura massificação. Então, se você perceber, até saindo um pouco de rede social e sendo mais abrangente, a gente está falando de tecnologia, né? Uhum. E o que as pessoas estão fazendo? Que a tecnologia, ela está sendo um fim em si mesmo, quando na verdade deveria ser um meio. É o meio de facilitar a vida das pessoas. Ela não pode ser o fim. Os famosos arrasta para cima, aquilo ali, você pega uma fórmula de sucesso que, sei lá, 50 mil pessoas compram e dor dá sucesso. E aí as pessoas precisam aprender... É até redundante, mas a diferença entre diferente e diferenciado. Diferente é o que não é igual. Diferenciado é aquilo que foge à normalidade, né? Seria a singularidade em si, para ser bem específico. Então as pessoas precisam observar que elas não precisam ser essa cópia de estar seguindo a mesma linha, porque ela está deixando de viver algo grande, algo pela que ela foi criada. Então, é bem complexo o assunto, né? Porque quando a gente está falando de massificação, você está falando de situações onde você vai ser questionado do contrário. E por muitas pessoas que são cópias. Então, quer dizer, é bem complicado, é bem polêmico o assunto. Não, pois é, assim, e às vezes, Wesson, eu até me deparo com essa... Eu vou criando aqui essa situação que é na minha cabeça,
Talvez uma pessoa, quando ela queira realmente abraçar a sua singularidade, acredito que o meio deve ir contra ela, né? Falar, por que você tá fazendo isso? Todo mundo faz assim, você quer ser o bonitão, o diferentão. Então, existe realmente o meio, eu acredito que o meio ele vai contra você, né? Com certeza, David. Se você pensar em singularidade, eu ser diferente dos outros, eu ser único, você está falando de certa forma... Vamos trazer um pouquinho de termos do mundo corporativo. Sim. Eu estou falando de ser líder de mim mesmo, certo? E todo mundo sabe que todo cargo de liderança, ele é um cargo solitário. Ele é um cargo solitário. Justamente. Isso é para você. Agora, à medida que você amadurece... A pessoa a pessoa que você é realmente, que você entende, até porque, Matheus, uma coisa interessante, tá? Tem pessoas que com o tempo não ficam maduros não, só fica mais velho. Tem gente que só fica mais velho, não amadurece não. Então é por isso que você vem ter a dimensão da pessoa que você é já com certa idade. Então eu me coloco nessa situação, apesar de todas as características, tudo isso que Deus me deu, eu tive a graça, pelo menos, de compreender isso em algum momento. Então, quando você tem essa sacada de que você é uma pessoa única, que Deus está com você, que você tem essas habilidades, que mesmo que você não trabalhou, você pode até colocar a serviço do reino, que você vai fazer melhor do que qualquer pessoa, que não tem isso que ele te deu. E só isso aí já vale a pena. Ou seja, eu estou deixando muito mais do que herança, eu estou deixando legado na minha vida. Show de bola. Então, Wesson, assim, no contexto cristão, a singularidade seria a questão de você também abraçar os seus dons, de você, sei lá, eu quero muito cantar, mas a minha família toda é pregadora, então você, pastor, tem relação isso também? Você abraçar o seu dom? Muito legal a sua pergunta, porque aí eu conto de experiências pessoais minhas, né, Davidson, quando eu realmente me voltei também para a igreja, né, de viver o meu lado espiritual, de buscar Deus. Então é muito natural nos locais onde eu convivo, as pessoas verificar essas habilidades que eu tenho e trazer para perto, vamos aproveitar. É legal essa tua singularidade de você se perceber. E aí não importa se vai ser novamente dom, habilidade, talento, competência, aptidão. Não importa se vai ser isso. O importante é você saber, se você já conhece essas características, você não pode deixar de trabalhar duro por elas. Porque é aquela velha frase já batida. Quando o talento não trabalha duro, o trabalho duro vence o talento. Então, é colocar realmente assim, porque Deus te criou para isso. Não existe trabalho menor na obra de Deus. Eu vou até fazer a analogia de outra frase batida, né? O faxineiro da NASA, né? O que você está fazendo aqui? Estou ajudando a botar o homem na Lua. Porque todo trabalho é importante. Cada um desses trabalhos é importante para acontecer. Então, eu falo o que aconteceu comigo porque eu comecei a pregar. Então, eu tenho essa habilidade natural de comunicação, que mais? Esse alto poder de retenção, de memória, né? E tudo mais. E aí o que acontece? Comecei a pregar. Só que eu não ficava ainda, saía de um púlpito ainda não tão preenchido. Por quê? Eu precisava trabalhar duro, mas no estudo, na pesquisa, de me relacionar e ter intimidade com Deus. Então tem que ter esse casamento, sabe? Não é só a tua singularidade. Você tem que aprofundar nela. Pegar esses dons e colocar a serviço. Ah, show. Matheus, fala. Não, é que ele tava falando aí sobre a questão do trabalho duro, né? E eu me lembro muito, assim, da questão que você falou também sobre a questão do ser diferente e diferenciado. Sim. Né? É uma diferença, né? Isso, diferente é o que não é igual, o diferenciado é o que se destaca. Justamente. Aí a gente entra, tipo, trazendo pra uma linguagem... comum do nosso cotidiano no futebol, né? Sim. Futebol. A gente tem muito jogador que é diferente, né? Assim, tipo, aquele jogador que se destaca no seu time, né? É o chamado jogador, ele é diferente dos outros, né? Ele tem mais noção de jogo, ele tem mais isso. Mas diferenciado é outra coisa, né? Diferenciado se ele vai ser um Messi, um Cristiano Ronaldo, isso, né? Que revolucionou o jogo, né? Então, esses são caras diferenciados. Perfeito. Então, eu compreendo mais ou menos dessa forma que você falou. Né? Muito interessante, porque é assim que, sendo diferenciado, você impulsiona outras pessoas também quererem serem diferenciadas. Entendeu? Isso, Matheus, na verdade, tudo isso que você está dizendo é o que a gente já começou, né? Porque, assim, eu acredito que você vai me fazer alguma pergunta, viu, pessoal? Até porque, como eu comentei com eles aqui, o programa pode ser até espontaneamente planejado. Mas, assim, é livre, né? Então deve ter alguma pergunta. Show. Mas, realmente, as pessoas precisam entender que esse diferenciado, né, de certa forma,
você se perceber como agente de mudança. Nós temos que ser agente de mudança nas vidas das pessoas, né? Porque todo esse dom, habilidade, competência que você tem, ele é uma característica singular, sua, subjetiva, do sujeito, mas ele não se realiza em você. Ele se realiza nos outros. Que massa. Ele se realiza no coletivo. Por isso que pessoas que vivem utilizando todas essas características singulares dela para os outros são pessoas extremamente realizadas. Show. Muito Eu tava... bom. o Wes tava falando, eu tava me pegando aqui, porque em alguns momentos da minha vida, a gente sempre, claro, tem referências. Sim. Certo? A gente tem referências. Então, eu acredito que todos nós, o senhor também, o Wes, sou eu, a gente tem pessoas que a gente se baseia e fala, cara, essa pessoa é incrível, essa pessoa é sensacional. Eu chamo de pessoas nutritivas. Aquela que todo mundo quer por perto. Que alimenta. Show, perfeito. Só que, às vezes, Wes, eu me pegava da seguinte forma. É muito legal quando você tem pessoas para ter como exemplo. Só que em um determinado momento, naturalmente, eu me via não, assim, querendo aquela pessoa como exemplo, mas querendo ser aquela pessoa. Entendi. E eu tentava fazer coisas, eu até falava como aquelas pessoas. Sim. Tentava fazer coisas que aquela pessoa falava, eu quero ser como ela, eu quero chegar onde ela chegou. Mas eu acredito, Wesson, aí eu já vou te perguntar isso, se isso pode ser um problema de, na verdade, eu deixar de ser eu e a minha admiração por aquela pessoa ser tão grande que eu quero ser ela. Isso seria um problema se eu fosse exagerado no termo de gostar muito daquela pessoa? Na verdade, Davidson, de um ponto de vista, eu não vou entrar na psicologia porque não sou psicólogo, né? Porque existem pessoas que desenvolvem psicopatias, realmente é natural, né? Mas eu acredito nessa linha que você fala, nós precisamos ter mentores. Todo mundo precisa de mentores. Eu tenho mentores realmente que me conduzem numa dúvida, até porque a sabedoria, ela termina sendo que a inteligência é colocada em prática, certo? Então, pessoas que passaram aquela vivência, tudo, e pode contribuir. É lógico que isso existe um limite. Porque nessa linha do que a gente está falando, de singularidade, de você ter pessoas que vão contribuir, que vão te alimentar, existe aquele limite de que você vai copiar o que é bom. Não sei nem se copiar seria, mas pegar como referência. Sim. A referência. Então, né, a referência ela é muito interessante de você pegar o que cada um... Porque é o que eu estou falando. A gente começa a ter insights, né, que é ir para outro assunto. Por exemplo, se hoje, Matheus, você estudar um pouquinho de física quântica, você percebe o quanto nós somos interligados uns aos outros, de forma prática. Depois vocês pesquisem até, por exemplo, um experimento chamado de partícula-onda, que foi feito por Einstein, Rosen e Podolsky, de atravessar um átomo por um feixe de ouro, e a matéria, o que chega do outro lado, ele muda só com a observação da pessoa. Significando o quê? Que só a nossa interação altera o que nós somos, porque nós somos basicamente a matéria é energia em vibração. Isso já é provado pela física quântica. Então nós temos essa ligação uns com os outros, né? É por isso que aí o mundo secular fala, vamos pensar positivo, que vai acontecer. Então é interessante quando você vai pelo lado da física quântica, porque se estamos interligados, vamos nos interligar a pessoas boas, pessoas que têm, né, realmente valores parecidos com a gente e que sejam mentores para a nossa vida. É complexo, mas é interessante. Que massa, Muito interessante. Agora, tu quer fazer uma pergunta? pergunta? Não, pode falar que minha cabeça aqui tá... Tá processando, né, Matheus? Tá processando. Passando informações. É importante. Eu não vou mentir, não. Quando eu era pequeno... Eu ser influenciado é uma coisa, é bom, mas muitas vezes eu queria realmente ser alguma pessoa que eu não era, sabe? Eu achava legal, achava top. Graças a Deus, hoje Deus me amadureceu nesse sentido. E eu percebo que eu posso ser, eu tenho que ser eu, na verdade. Sim. Pra que realmente pronto, hoje eu me sinto muito mais feliz do que antes. Quando eu achava que eu sendo daquela forma, eu me adequando exatamente àquele meio, pensava da seguinte forma. Até o pastor Fabinho falava, ele falou isso aqui no podcast. Ele disse que o Wesson, há um tempo atrás, ele precisou usar drogas para poder estar se incluído naquele meio. É como assim... A aceitação que a gente falou, né? A aceitação, a necessidade absurda do ser humano. Eu não chego ao ponto de usar drogas, mas assim, muitas vezes eu cedia algumas coisas para poder se soltar naquele meio, é porque é o que eu queria. E hoje eu percebo que não, na verdade. Eu abri mão daquilo que eu era para poder participar de um meio que não me aceitava.
Então, hoje eu não tenho... Mas é o que o mundo tá fazendo hoje, né, David? Se você imaginar, só existe 2 caminhos, ou contagiar ou contaminar. O mundo hoje só contamina. Aham. Só contamina no sentido, tu tem que ser o maior, tu tem que ser melhor do que as outras pessoas, tu tem que ter o máximo possível. E as pessoas entram nessa loucura desse mundo virtual como se fosse realização. Tu já viu o Davidson Matheus e até o Diego ali que tá fazendo backstage, algum pobre dizer eu vou me matar porque eu não aguento mais essa vida dura, que não sei o que, não. Você vê pessoas com dinheiro cometendo suicídio. O outro lá, a pessoa que batalha pela vida, tá ali lutando e não deixa cair, tô colocando alimento na mesa. Então isso mostra que, de certa forma, né, tem alguma coisa muito errada nesse mundo. E o que eu vejo muito no mundo na nossa época, né? Eu sei que a tendência é ficar pior, mas eu vejo muito na nossa época é o quê? O pessoal, o politicamente correto. Né? Se você não for politicamente correto, Sim. Né? Você não é aceito no meio das Novamente pessoas. aceitação, Matheus. Não é aceito no meio da sociedade. Aí entra a política do cancelamento. Sim. Né? Que hoje é muito forte. Desculpa a minha voz, tô meio gripado. Mas Do nada assim, a voz já... a gripe vai moldando aqui. Mas é aquilo, para você ser aceito, você tem que aceitar o que a sociedade está impondo ao seu redor, né? Nas redes sociais, aí entra a política do cancelamento que eu acabei de falar, né? Que se você não, aí o pessoal cancela você na internet, né? Sim. Você, como aconteceu com alguns famosos, né? Com algumas pessoas perdem seguidores, né? Essas coisas. Infelizmente, hoje em dia, se a gente continuar caminhando, né? Por onde a gente tá indo, né? A sociedade, nessa forma de pensar, infelizmente a gente vai acabar ficando na sociedade sem graça. E interessante, Matheus, que é uma coisa assim, quando você fala sobre a questão do mundo atual hoje, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, a sociedade tá melhor? Porque se tivesse, né, Davidson? Ótimo, mas tá melhor? Não tá. Justamente. Não tá. E aí eu aproveito para, como a gente estava conversando anteriormente, eu falando dessa mudança da sociedade que a gente estava falando, né? Sim. Para a nossa audiência aí, eu faço muitas palestras, ministro aulas em pós-graduação e eu gosto muito de colocar uma situação para mostrar essa mudança da sociedade. Então eu falo de uma música do Roberto Carlos, da década de 60, que se chama Cavalgada, que é uma verdadeira poesia. Vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar teus beijos como açoite a tua mão mais atrevida. Vou me segurar o teu galope antes que o dia nos sufoque. Então, lindíssimo. E aí a gente vem para músicas atuais que é complicado os tipos de letra, sexualiza tudo, né? E olha, é interessante que na década de 60, quando o Roberto Carlos lançou essa música, ele estava descrevendo uma relação íntima entre 2 pessoas. E as músicas de hoje isso é muito explícito. Então o que eu deixo muito claro para vocês, assim, de mudança dessa sociedade, você termina sendo obrigado a aceitar, é que antigamente, como exemplo na década de 60, tinha muitas coisas que não eram aceitas e também eram até combatidas pela sociedade. Hoje, além de ser aceita, são defendidas e ainda querem tornar obrigatório para todo mundo. Daí, poxa, cara, isso é um problema gigantesco. Isso é um problema gigantesco. A gente consegue perceber, eu sou uma pessoa jovem, eu tenho... Tem muita lenha pra queimar ainda. Mas assim... Não tem a cara não, mas ele tem 25 anos, pessoal. Eu tenho 25 anos. E eu, que sou novo, eu percebo essa mudança. Sim. Aí eu imagino alguém, assim, que tem uma idade um pouco mais, que deve ter uns 50 anos, aí realmente deve notar essa mudança de como as coisas estão crescendo. Eu vou acabar falando sobre isso de novo, que eu falei no podcast passado, que eu não queria ser redundante. Mas é interessante, eu acho que é porque tem que ser dito. Mas hoje a gente tá vivendo em uma sociedade que ela é pornificada. Sim. Hoje a gente vive, assim, o filtro tá indo embora. O filtro já era. O Roberto Carlos, como tu me falou, ele poetizou uma relação. Isso. E até é bonito de você ouvir. Isso. Né? Mateus mesmo não consegui nem entender tanto. Você tem que processar. Você tem que processar. Poxa, meu irmão, legal. Quando ele falou, eu pensei que ele tava falando realmente de andar de cavalo e tal. É algo bem poético. Hoje em dia não, hoje toma na tua cara aí, ó. Assim, toma isso aqui é pra você ouvir. Então, assim... Sequência de toma, sequência de Eu fiquei até constrangido de falar isso. E a gente tava em 2019, viu? Isso era de 2019. Não, hoje tá muito pior. Não dá não. 2023 não dá pra gente citar, não. Os brega recifenses. Sim, hoje... Essas músicas que Diego escuta é bronca mesmo. Não, Diego não escuta. Hoje a gente vive assim, nesse estilo onde realmente é tudo muito escrachado, não existe filtro. Eles impõem isso em você. E, novamente...
se você muitas vezes não quer ir contra isso, se você quer ir contra isso, você... Cancelamento, tudo, né? Então hoje você observa, aí eu não sei se é o ciclo ou é realmente a vivência de um com o outro que causa isso. Perdão. Mas a gente vê hoje crianças fazendo isso, a gente vê adolescentes dançando esse tipo de coisa, vivendo, e você vê como elas são condicionadas, como elas são levadas, como elas são, sim... levadas e o pior, os pais achando bonito, né? A criança dançando, rebolando cara. a bunda, né? E eu falo, Davidson, o que isso tem a ver com a singularidade? Isso tem a ver o quê? Quando muitas vezes as pessoas elas não entendem que elas têm as próprias características e devem viver essas características, elas são levadas pelo fluxo do meio. Perfeito. Que vai levando. A massificação das pessoas, cada vez mais, né? Exatamente. Por isso a gente vê, eu acredito hoje, por isso a gente vê tanto isso. É interessante, meus queridos, que se vocês observarem na vida, onde é que você vai ser testado? Na tua singularidade. É onde você vai ser mais testado. Justamente. Por exemplo, vamos dizer que eu me comunico bem em tudo. É onde eu vou ser testado por onde eu vou. Isso pode ser de forma positiva ou negativa, depende de quem vai estar do outro lado, né? Então, se você imaginar, Matheus, por exemplo, que a tua singularidade é ser vulnerável, ou seja, tu se expõe muito. Agora, necessariamente, isso faz parte dessa singularidade. Você não precisa mudar de que você é uma pessoa mais frágil, que você se preocupa muito com os outros, uma vulnerabilidade. O mundo vai te testar nela. E aí a tua reação é quem vai dizer, será que eu consigo suportar? E eu te digo, tem que suportar, sabe por quê? Nós não temos, e aí entra muito no que Davidson falou sobre a questão, eu tenho 25 anos, eu fico vendo, então cara maduro e tudo mais. Mas isso tem muito a ver com a história pessoal. E aí vem a grande sacada. Nós não podemos ter vergonha de nossas histórias, tá? De contar nossas histórias, porque as nossas histórias, elas são o alicerce da identidade. E a partir do momento que você força significado nessas experiências de história de vida que você tem, você não só constrói identidade, como transborda na tua singularidade. Então lembra sempre, você vai ser testado na sua singularidade, aquilo que se destaca em você. Que legal, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta, que agora veio algo aqui que era na minha cabeça. Sim. Tem muitas pessoas, Wesson, que falam, eu sou muito emotivo, eu tenho que melhorar essa questão de ser emotivo. Então, pelo que eu entendi, eu posso estar até errado no caso. Essa pessoa, ela não precisa, assim, deixar de ser emotiva, mas ela precisa aprender a conviver com essa emotividade dela, é isso? Exatamente isso. E até, por mais que é uma característica singular, né? E isso eu não quero entrar num contexto psicológico de repente ser realmente muito sentimento, emoção, não. Sim. Mas se é uma coisa da pessoa que faz com que ela cresça, ela precisa realmente estar ligada no ambiente que ela convive. Esse ambiente o quê? De que modo estão me testando nessa minha singularidade? Será que eu estou sendo manipulado por pessoas narcisistas e tudo mais, né? Então precisa ter essa observação mais madura também. Mas necessariamente você não tem que abandonar essa tua singularidade, né? Essa característica que te faz único. Trabalha ela. Trabalha ela ao seu favor. Para que você melhore, para que você tenha história para contar, para que você ressignifique momentos ruins e para que você tenha uma identidade e uma singularidade cada vez mais forte. Show de bola, show de bola. Então, os nossos pontos, Matheus, é só a gente trabalhar eles pra gente continuar sendo o que a gente é, né? Isso, exatamente. Tem uma frase, Davidson, muito legal que eu gosto. Eu até fiz uma mudança nela, que é de Mark Twain, um escritor americano. Ele fala que os 2 dias mais importantes na vida de um homem. O primeiro, o dia que ele nasce. O segundo, quando ele descobre o porquê. Eu acho muito legal essa, porque olha só, basicamente remete a tudo que a gente está falando aqui. Porque quando você fala singularidade, eu gosto muito do termo porquê. Ele envolve essência, aquilo que você é lá dentro mesmo. Ele envolve reputação. E você sabe o que é reputação, né? Reputação é aquilo que falam de você quando você não está presente, certo? Isso envolve ética, ou seja, aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Só o homem lá de cima, né? Envolve propósito. Você descobriu o que é que eu vim fazer aqui. Envolve percepção, ou seja, como é que os outros me percebem, como é que eu sou percebido, como é que eu vejo o mundo. Porque tudo na nossa vida, a gente é seguido por 3 referenciais. Eu como pessoa, o ambiente que eu vivo e os outros. Então você percebe a quantidade de fatores envolvidos numa situação dessa, né? Autenticidade. Então tudo isso é singularidade. Agora você vai pensar, beleza, mas tem singularidades que podem ser negativas também. Né? Pensando nisso, se você olhar nesse contexto, tem pessoas que têm uma característica muito presente nele, que não faz bem nem a ele, nem às outras pessoas como um todo.
Mas, o narcisista seria isso, Nossa né? senhora, e a gente sabe disso, né? É uma Existe. singularidade. E é aquilo, né? Como você falou, é algo que precisa... como é algo inerente àquela pessoa, é inerente a mim, tem características que são inerentes a mim, tem características que são inerentes a Davidson, ao senhor, Sim. né? E, então, a gente tem que ser trabalhado, né? Se permitir ser trabalhado. Se permitir ser trabalhado para que a gente venha aprender a conviver com isso. Entendeu? Qual é esse aprender a conviver? Seria aprender eu ter o controle próprio, né? Sim. É o que a Bíblia fala sobre me esqueci agora a palavra disso. Sobre o fruto do Espírito Santo, né? Aí tem o amor, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Isso. Né? Pronto, essa palavra que tá procurando, a temperança, que é o domínio próprio. Perfeito. É você controlar aquilo que é inerente a você. Né? Exato. Eu tenho os meus pecados, né? Sim. Cada um tem os seus pecados, e a gente tem que saber que a gente tem que controlar o nosso pecado para que a gente não venha cometer ele novamente. Então, a gente tem que controlar nossas características que, por muitas vezes... Que não agrega, que não dá um valor. Uma característica negativa, Sim. né? E também vem a controlar as características boas, porque tudo demasiado se torna negativo também. Perfeito, Matheus. Eu sou um cara que eu gosto muito de filosofia. Eu estudo muita filosofia, sabe? Gosto muito da caverna de Platão, acho muito show de bola, né? E a filosofia, muito além da questão da busca pela sabedoria, é também a busca pela virtude. Que é o que a gente está falando muito aqui. Porque voltando a falar da questão da singularidade negativa, eu posso ter várias pessoas narcisistas junto ali. Mas necessariamente a singularidade não é o narcisismo, porque se você colocar junto, sempre vai ter destaques diferentes, que é onde vai saltar aquela característica mais importante dela. Mas olha só que história interessante. Eu gosto de contar a história, porque quando você vai fazer isso, as pessoas já se ajeitam na cadeira, já largam o celular. Então o que acontece? Vocês já devem ter estudado sobre o oráculo de Delfos, que era o local sagrado na Grécia Antiga, onde as pessoas iam consultar os deuses. Então tinha a pitonisa. Basicamente, né, as pessoas iam lá, faziam uma consulta, ela entrava num transe, depois descobriu-se, né, que na verdade era a fumaça que saía debaixo da terra, ela entrava num baratão lá, sabe? Aspirava aquela fumaça, ficava doidona. E aí, certa vez, né, isso está escrito na Apologia de Sócrates, que foi escrito por... Apologia de Sócrates. Foi escrito por... Eu ia Platão, mas posso errar, né? Não, muito bem, Platão. Então, aprendizado para nossa audiência. Sócrates nunca escreveu nada, tá? É pegadinha. Nunca escreveu nada, tá? Era sempre um pseudônimo, né? Não, na verdade, tudo foi escrito por Platão, que era discípulo dele. Supõe-se até que ele era analfabeto, pra você ver como é. Sim. Então, e aos 14 anos diziam que ele falava com Deus, ele dizia para todo mundo, Sócrates. Então, o que acontece? A pitonisa falou para Xenofontes, que era um discípulo, o homem mais sábio da Terra, é Sócrates. Quando ele soube disso, mas logo eu, que só sei que nada sei, e ele ficou muito confuso com isso. E olha só, a gente pode transformar, pegando isso como uma singularidade de Sócrates para mim fechar aqui a ideia. Ele, não contente com essa ideia, ele foi buscar pessoas mais sábias do que ele. Aí foi atrás dos políticos, dos artífices, dos poetas, e ficou assim, bestificado com a arrogância e petulância deles, né? Porque pensou, pô, se tem cargos mais altos, eles são muito mais sábios do que eu. E ele voltou decepcionado. E aí ele disse o seguinte: agora eu entendo o que é ser sábio. Sábio é o homem capaz de perceber seus limites e imperfeições, tá? Conhecer que a ilusão das aparências, a efemeridade das paixões e com a razão controlar-se. Só assim conseguirá depurar coração e alma e agir com retidão e justiça. É interessante colocar essa história porque ele morreu por causa disso. Com essa colocação, com essa briga, vamos dizer, com esses petulantes arrogantes que ele buscou, ele foi acusado de perverter a juventude com as ideias dele e foi obrigado a tomar cicuta, veneno para morrer. E detalhe, ele não abriu mão desses valores, singularidade, características que ele pensava. E aí a frase para fechar, que ele dizia: só sei que nada sei, mas o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que pensam que sabe tudo. Que show, que show. Wesley, muito bom. Wesley, eu tô percebendo que a singularidade, ela é totalmente relacionada com o autoconhecimento. Perfeito. É a palavra que faltou quando eu estava ilustrando, o autoconhecimento. E eu tô percebendo também que a singularidade, ela não vem de hoje.
né? Sim. É algo, como você falou, que Platão, Sócrates já pregavam no seu tempo, já Sim. ensinavam na sua filosofia, e embutido ali na sua filosofia já vinha Isso. esse E perfeito você ensinamento. pensar, né, Matheus, que a gente fala do plural e do singular. Justamente. Aí já é a melhor sacada para você perceber, né? Mas muito bem lembrado que foi isso aí, falha minha pessoal, o autoconhecimento ele é primordial, primordial. Pronto. Aí eu até já pedi tu agora, não sei se tem algum conselho para as pessoas que muitas vezes não se conhecem e querem se conhecer, tem algum conselho para elas? Davidson, na verdade, eu vou confessar em primeira mão, eu estou desenvolvendo um treinamento de singularidade, tá? Olha, Depois aí eu vou colocar isso aí, estou desenhando ele. Mas eu vou dizer para vocês, meus queridos, que querem descobrir um pouco mais sobre vocês, como eu estou falando aqui de dons, habilidades, aptidões que te tornam singular, você vai fazer 5 perguntinhas para você, certo? Vai ali para frente do espelho, tudo. A primeira pergunta que você vai fazer é: quem sou eu? E do meu ponto de vista, quem é você? Faça essa pergunta. Agora um detalhe, eu já fiz esse teste várias vezes, tá? Em auditórios, em aulas, em palestra. As pessoas terminam se definindo só pelo que ela faz, o trabalho. Eu trabalho com isso, sou formado. Eu sou fulano da tal empresa, eu sou fulano. Nossa. Então, essa definição de quem é você, Matheus, tira o crachá fora. Sabe por quê? Quando você perde um ente querido, quando você perde um emprego, quando você perde um amor da sua vida, a psicologia já diz que a sensação de dor é a mesma. Você tem que passar aquelas 5 fases, né? A primeira, a negação, depois vem a raiva, depois vem a barganha, negociação, depois vem, por fim, a aceitação, para finalizar, né? Então tem essas fases. Então, se você se define por um emprego, pelo trabalho que você faz, quando você perder ele? Você vai deixar de ser quem você é? Isso, exatamente, vai deixar quem você é. Você tem uma ideia, eu às vezes corrijo amigos mais próximos que vão ali pro LinkedIn e colocam gerente de tal. E se tu perder essa gerência, tu é quem? Vai perder a identidade quando tu devolver o crachá? Então a primeira coisa, se defina quem você é. Olha pro espelho, quem sou eu realmente? Sou uma pessoa, um ser humano que ama pessoas, que gosta que vive para a família. Defina de outra forma, mas tira o que você faz, não se defina pelo trabalho, tá? Se definir até pelo que faz é interessante. Eu ajudo a minha igreja, eu cuido de pessoas, aí legal. Mas pelo emprego não é interessante. E aí vamos para a segunda, Davidson? Bora. Posso, Matheus? Show de bola. Você permite? Mande brasa. A segunda, o que você faz? Defina o que você faz. Então, se por exemplo, Davidson, vamos pegar assim, eu trabalho com tecnologia, consertando máquinas, assistência técnica. O que você faz? Eu conserto computador e máquina. Ressignifica o que você faz. Eu ajudo as pessoas a ter o melhor rendimento no trabalho. Eu ajudo as pessoas a terem diversão. Eu ajudo elas a sorrirem. Como é que você faz isso? Eu conserto o computador dela para ela jogar. Então, percebe a ressignificação do termo? Então, quem é você? O que você faz? Terceira, para quem você faz? E aí você já começa a perceber que você já está olhando para fora, né? Uhum. Quem é que eu estou ajudando com o que eu faço? Como é que eu mapeio essas pessoas? Que tipo de pessoas eu estou lidando? Mais uma pergunta de singularidade. Aí a gente vai para a quarta, para não demorar muito. A quarta é o seguinte: essas pessoas que você faz o que você faz, o que elas querem e o que elas precisam? Ou seja, empatia pura. Entender o outro lado, relacionamento, né? E aí você vai se colocar. Isso é uma noção muito interessante que você precisa, Davis, como você bem observou, um autoconhecimento seu. Uhum. Tá entendendo? Porque a gente já tá falando de serviço, de ser servidor. Agora com a tua essência, com a tua singularidade, que você pode exercer naquele trabalho que você está fazendo. Você não se define pelo trabalho, mas você se coloca nele para servir. E por fim, a última pergunta eu falei 3 até agora, né? Quem é as pessoas? 4. 4 foi o que... Não, falei 3. A quarta é o que essas pessoas que você faz o que faz querem e precisam. Uhum. Então vamos lá. Quem é você? O que você faz? Para quem você faz? E a quarta, o que essas pessoas que você faz, o que elas querem e precisam? Poxa, elas precisam se motivar para a vida, elas precisam conhecer Deus, elas precisam... Tem tanto, sabe, fatores aí para você verificar do que simplesmente ali fazer um trabalho. E por fim, para você colocar essa tua singularidade e expor para ela transbordar em você, qual é o resultado que você faz para essas pessoas na vida delas? Certo? E aí você vai perceber, fazendo essa pergunta. Aí você detalha, olha, mas é o seguinte, eu tô num emprego que eu não gosto muito, tal, e aí eu não sei responder bem essas perguntas, então faz o seguinte, vamos mudar esse tempo verbal. Deixa o primeiro, quem é você, beleza. Aí em vez do que você faz, o que você gostaria de fazer?
Que massa. Entendeu? Muda o tempo verbal dele, né? Para quem você gostaria de fazer o que você faz? Coloca nessa condição que eu acredito que é a melhor forma de você começar a trabalhar essa singularidade. Posso dar mais uma dica, Davidson? Pode. Eu já tô falando há muito tempo. Pode, hoje pode. É. Então vamos lá. Uma dica que eu sempre coloco para as pessoas também. Eu fiz uma palestra para uma empresa muito grande essa semana e disse essa dica para eles também, tá? Tenha uma palavra que defina você. Uma palavra. Aí você... Assim, se eu falar da minha, vocês têm alguma palavra que define vocês? Davidson, Matheus, Diego? Alguém tem uma palavra que define? Uma palavra só. Poxa, olha. E quando eu dizer falar da minha, vocês vão concordar. Quer apostar? Vamos ver. Posso falar? Pode. A palavra que me define é entusiasmo. É verdade. Você concorda, Matheus? Você tá vendo a empolgação que eu falo? Tô. Agora, olha só, na etimologia da palavra, você sabe o que quer dizer entusiasmo? Sopro de Deus, está cheio de Deus. Show. Então, eu ganho dos dois lados. Isso é bom, hein? Então, tem uma palavra, tá? Eu, quando faço modelagem de negócio, eu também sou consultor, pessoal. Quando eu faço modelagem de negócio, principalmente de empresas que já existem, eu chego para a pessoa. Matheus, me fala da tua empresa em 2 minutos. Se o cara não me contar tudo da empresa dele em 2 minutos, ele não tem uma empresa. Da mesma forma, você trabalha essa tua palavra que define quem você é o mais breve possível para saber, eu me conheço. O resultado é melhor. Que massa. E aí, Deus, qual a palavra? Eu tô pensando, pô, não pergunta isso não, eu tô até repensando aqui agora. Eu me defino de diversas formas. A gente vamos seguir, né? Eu tenho uma dica rapidinho, só foi numa palestra, a menina falou, a minha é louca, a minha definição é louca. Eu disse, tem 2 contextos para essa tua palavra. Por quê? Um louco sem resultado é um louco, mas um louco com resultado é um gênio. Verdade. Então tudo tem a questão da ótica Tudo também, de como eu vou observar, né? É. Mas eu acho que se eu tivesse a minha, né? Que eu vou começar a refletir mais sobre isso, Wes. Agora o Wes tá me pegando. Eu gosto demais desse podcast, que eu aprendo muito. Nós aprendemos, viu? Como diz, ninguém é tão inteligente que não tem o que aprender e ninguém é tão tolo que não tem o que ensinar. Mas pelo meu autoconhecimento, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, a minha esposa tá cansada de ouvir isso, a Larissa, que eu digo que eu gosto de ajudar pessoas. Sim. Sempre gostei de ajudar pessoas. Acredito que as coisas que eu faço, isso aqui que eu faço, é tudo para ajudar pessoas. Então, acredito que a questão de ser companheiro poderia ser algo meu. Você é um altruísta. Eu falo isso porque eu também tenho essa característica de ajudar, de tirar da gente e ficar sempre para ajudar. Agora, você precisa saber quem, porque geralmente o altruísta, né? Ele tem muitas pessoas ao derredor rugindo, feito um leão, tá entendendo? Querendo tragar. Tem muita gente que confunde a tua bondade por ser uma pessoa que não tem noção das coisas, besta, esse tipo de coisa. Eu passo por isso também. E quer se aproveitar. Exatamente. Eu sei eu tô querendo ser gentil, mas eu gosto. Eu tô precisando de 500 conto aí desse. Pra te pagar em 12 parcelas, começando em 2023, 25. Wesson, eu não vou mentir, cara. Teve uma pessoa que me pediu um dinheiro emprestado, essa época eu não tinha. Só que aí na hora eu pensei, poxa, mas eu tenho um cartão, posso fazer um pix no cartão pra ela e tal. Aí depois, não, calma, Deus, calma, não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim, mas eu sempre busco a oportunidade de ajudar uma pessoa. Olha que interessante. Você lembra quando eu falei que a tua singularidade é observada pelos outros? Na hora que vem assim pro Davis, eu vou no Davis que ele ajuda. É uma singularidade dele. As pessoas percebem, não tem jeito, percebem. A vida dá dicas o tempo todo e as pessoas percebem. Eu fico pensando muito, tava refletindo muito aqui, e eu acho que um negócio que eu mais gosto de fazer é as pessoas sorrirem. Né? Eu acho que, tipo... Você tem uma veia cômica, humorística, né, É Matheus? por isso que solta essas piadinhas sem graça. E tipo, eu faço... Olha pra lá, o povo te vê. Eu faço as pessoas sorrirem. Eu acho que é a característica minha, né? Eu faço as pessoas sorrirem querendo e não querendo. Sim. Entendeu? Eu acho que os meninos... porque parece natural, né? Tu solta de forma natural, a gente percebe. E é natural, isso que é impressionante. Ele nem percebeu, né, que foi cômico. Tá certo. Beleza, vai. Muito legal. Beleza, show. Wesson, voltando a essa parte agora do autoconhecimento e já pedindo uma outra dica. Essa pergunta veio enquanto eu tava conversando. Olha, ele tá fugindo do roteiro, viu? Não. É importante. Brincando. Alguns pais, muitas vezes, eles querem realizar os sonhos que não tiveram em seus filhos. Perfeito. Então, um exemplo, um pai é um casal de médico e fala assim, não, eu quero que minha filha seja uma médica. Isso acontece muito frequente. E começa a querer condicionar a criança para isso. Eu sei que
talvez ali na infância a criança não perceba e vá sendo realmente condicionada. Mas quando chega a adolescência, aquela fase que você começa a se questionar de algumas coisas, ela começa a se perguntar, será que é isso realmente que eu quero? Será que é isso que eu quero? Só que ela também não quer chatear os pais. Sim. Como essa criança ela pode aceitar essa singularidade dela, e vê que coisa difícil, né? E não chatear os pais, de um exemplo de, pai, eu realmente não quero ser um médico. E como ela pode abraçar essa singularidade dela e não chatear quem tá ao redor, principalmente pessoas que ela ama. Sim. Então, Davidson, quando você tem, por exemplo, muita dificuldade, você está sofrendo por uma decisão, é porque ela já está tomada, tá? Então, no caso de filhos, por exemplo, eu acredito, até porque sou pai de uma menina de 25 anos, Rebeca, meu tesouro, meu amor, é que é o seguinte, papel de pai é dar direcionamento, tá? Dar direcionamento. E outro ponto é ensinar a se frustrar. Houve muitas, por exemplo, momentos vamos dizer, na criação da minha filha, que eu furei nisso. E você ter esse tipo de situação complica, porque você pode estar tornando um ser humano frágil. Eu gosto muito de uma frase, de uma história que o Rossando Kingsley, o psicólogo que mora em Campina, que fazia programa de TV aí, que ele fala. Ele quando completou 18 anos, ele falou para a mãe dele, meu avô me deu dinheiro, eu quero ir para Micarândia lá de Campina. Ela, você não vai. Não, mas eu tô com dinheiro. Você não vai. Você não manda em você. Meu avô me deu dinheiro. Não vai. E ele pegou e falou, pois tá bom, pois eu não vou mais amar você. Falou pra mãe dele. Ela disse, quem disse que eu quero teu amor? Eu quero teu respeito. E hoje o que ele diz sobre isso? Que é interessante. A minha geração, por exemplo, que são pais mais amorosos, né? Eu falo te amo muito, beijo minha filha, aquela coisa toda. E quando você coloca o amor antes do respeito, é muito difícil o respeito vir. Tem que ser muito trabalhado. Agora, quando você coloca o respeito primeiro, o amor vem naturalmente. Então, eu convivi com pessoas nessa situação, filho de médico, empurrando o filho, extremamente, como diz, insatisfeito, porque não queria, formado. Sim. Porque é complicado, eu não posso citar, né? Porque senão pode estar identificando. Mas isso é muito errado. E essa singularidade, por isso que eu falo, quando está uma decisão tomada, mesmo sendo uma pessoa muito jovem, ela precisa expor. Não é a questão de magoar. É mostrar para os pais que ela é uma pessoa diferente. Eu sou diferente, não é isso que eu quero. É por isso que você vê, por exemplo, filho de médico, eu vou fazer publicidade, eu vou fazer cinema. Então deixa eu viver meu sonho. Isso é o real. E precisa ter muita maturidade. Agora, a maturidade dos pais começa nesse momento dessa história de criação dos filhos. Ninguém pode impor nada para ninguém. Ou você vai estar frustrando. É a coisa mais natural. E, para finalizar, felizmente, eu digo que a frase é melhor isso, você precisa aprender a frustrar seus filhos, porque o mundo não trata seus filhos como você trata, não é? Não trata. Não. Então diga não, por mais que vá doer, diga não. Ok, show de bola. E é como a gente vê pela fala do Edson, Matheus, que é realmente aquilo que ele falou. Muitas vezes quando você quer ser produto do meio, você quer que as outras pessoas também sejam, né? Exatamente. Você não quer que ela seja singular. Já uma pessoa... Eu me acho singular pra caramba. Sim, pra caramba. Eu sou bem eu, hoje eu sou. E as pessoas que estão ao meu redor, eu acredito que... Eu sempre tento abraçar isso nelas, né? Eu acho que o Diego mesmo, eu falo direto. Eu sou o maior incentivador do ministério de Diego aí, como técnico. Sim. Digo, meu irmão, isso é teu, velho. Abraça, vai. Lá na igreja, meu irmão, participa, pô. Isso é teu, vai. É o teu momento. Então, eu gosto disso porque eu acredito que eu sou dessa forma. Sim. Mas... E Davidson, até te cortando rapidinho, eu observo singularidade de pessoas, às vezes só quando a pessoa abre a boca, só pelo tom de voz, sabia? Eu consigo perceber. Chamem como você quiser, que é um princípio de liderança, alguma coisa, mas só pela entonação da pessoa eu já consigo perceber uma singularidade nela. Diferenciado. Vai viver sonhos aí que a maioria não vai viver. Show. Legal. Bacana. Agora, Edson, vamos começar aqui algumas perguntinhas já que estão montadas agora. Certo. Algumas perguntinhas bem formuladas. Posso me preparar? Oi? Agora não dá mais tempo não, né? Não. Tem algumas perguntas aqui que são nossas, da 95. Que a gente formulou um negócio bem arrumadinho. E tem perguntas que a galera mandou lá, que a gente abre para as pessoas abrirem perguntas. Então, mandaram as perguntas altamente complexas aqui. Pra gente tentar aí eu vou repetir, só sei que nada sei, né? E o fato de saber disso me coloca, né, em vantagem sobre aqueles que pensam que sabem tudo. Perfeito. Já tô me defendendo. Muito massa. Então, vamos começar aqui com algumas perguntinhas da 95. Antes disso, deixa eu ver, tá frio o ambiente aqui? Não, tá tranquilo. Tá massa, né? Agitado do jeito que eu sou, a temperatura tá ok. Beleza. Vamos lá. Aqui tem agora uma questão bem interessante que fala o seguinte. Quais são os desafios, olha só, quais são os desafios que as pessoas enfrentam ao abraçar sua singularidade? Isso a gente até falou, mas agora tem um ponto interessante aqui. E como a fé cristã pode ajudar nesse processo?
Bem, a primeira parte, na verdade, eu posso até dizer, Davis, que a gente já falou bastante sobre isso, precisa haver uma conciliação da tua singularidade. Por quê? Se você não faz essa conciliação com um plano maior que não é seu, um propósito de vida que é dado na sua concepção quando você está lá no ventre, se você não faz isso, você está sendo singular de certa forma só para você. E é até complicado, porque isso pode causar, de certa forma, o isolamento como é natural. Então, quando você fala de colocar na base cristã, é você se colocar a serviço da obra. Precisa. Você precisa colocar essa tua singularidade. Ou você nasceu com esse dom porque você é filho de chocadeira? Não é. Alguém te deu isso aí. E te deu pra quê? Pra tu ficar rico, famoso, celebridade? Não. É pra você trabalhar pras outras pessoas. Eu nem citei pra vocês, eu lembrei agora, quando eu tava dando a dica das perguntas que você faz. Olha só, quem é você e o que você faz? 2 perguntas são pra você. E as outras? Pros outros. Pras outras pessoas. O próximo, né? Então eu volto a repetir para vocês, a audiência aqui do 95 Podcast, tá? Pessoal, todas essas singularidades, deem um nome, vocês podem dar um nome que vocês acharem melhor, tá? Mas ele tá com você, mas só se realiza no coletivo, para as outras pessoas. E aí tem tudo a ver com o que a gente tá falando com a vida cristã. Show. Que massa, que massa. Muito bom. É importante. E eu compreendo. O que foi falado até agora, compreendendo tudo, eu cheguei à conclusão na minha mente que você compreender seu autoconhecimento, você compreender a sua singularidade, ela tem um efeito em você. Mas isso também serve para você ajudar o próximo. Perfeito. Essa seria Entendeu? A base de tudo, né? É a base de tudo. E um dos pontos, né? Porque tá tudo interligado, como a gente falou, Matheus, sobre a questão de autoconhecimento, descobrir quem você é, suas características, virtudes e tudo mais, que acontece uma coisa muito interessante. Você deixa de se preocupar com o que os outros pensam de você. Justamente. Você sabe como é que eu termino essa palestra que eu fiz sobre singularidade? Eu fazendo um vídeo, deu maloqueiro num call center, que tá até no meu Instagram. Coloco pra uma plateia absurda, quer dizer, um cara de 52 anos com carinha de 51, né? Colocar sem estar preocupado com o que vão pensar. Entendi. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Eu não tenho preocupação nenhuma, por exemplo, de certa forma estar me expondo em local público, tá? Eu particularmente não perco a oportunidade de falar. E aí é até interessante, pessoal, singularidade. Olha só o que acontece comigo. Certa vez eu vi um evento no LinkedIn, terça-feira, de boas, para não assistir novela, eu vou para esse evento na faculdade aqui. Pode falar o nome, Deison? A faculdade Tiradentes. E cheguei lá, era um evento sobre startups, que é uma área que eu gosto muito, trabalho com tecnologia também. Quando eu cheguei no evento, um dos promotores era um conhecido. Ele já me viu, conhece um pouco dessa minha singularidade. Falou: Caval, tu não quer ser o banco de investimentos aqui na simulação que a gente vai fazer de startups? Pode ser. Eu que vou controlar a grana, o investimento é. E aí foram 10 startups, um concurso lá. E eu dizia o que eu investi ou não. Olha só, pessoal, para você ver como tudo, de certo modo, conspira para que você se encontre nessa tua singularidade. Fiz minhas observações, tal, no ambiente que eu fui a primeira vez, de um evento que eu vi no LinkedIn. Terminou o evento, o coordenador da faculdade me convidou para dar aula. Pós-graduação. Tá vendo, sabe? E aí vem outra, a dica, como eu já falei, não perca a oportunidade. Show, essa. Muito bom, muito bom. Isso é importante. Muitas vezes a gente fica até meio receoso, né, Wes? A gente não quer e tal, mas a gente não sabe que aquilo pode ser uma grande oportunidade pra gente. É complicado assim, porque realmente a história da aceitação, né, Davidson? Você precisa realmente estar ligado como é que esse mundo funciona. Exemplo, eu tava numa palestra aí certa vez, num auditório, eu tava falando, olha só, o tema dela eu lembro que era a transversalidade do conhecimento no mundo da informação. Eu não sei se você conseguiu dar a pegada, a gente vive infoxicado de tanta coisa, né? Sim. E conhecimento nada, porque não vem para agregar. E a grande sacada do conhecimento é o quê? É que você aplica, ele tem vamos dizer, uma utilidade para você. Informação é para encher linguiça. Você tem ideia? Ou mesmo para se manter só como repertório. Inclusive, eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que já é batida também, que é: informação é você saber que o tomate é um fruto. Conhecimento é saber que não se coloca um tomate numa salada de frutas, não é? Verdade? E aí, nesse evento dessa transversalidade, uma pessoa levantou no auditório e falou assim: isso que tu tá falando tem a ver com a palestra? Cara, isso mata qualquer palestrante, né? A minha esposa tava lá no dia e falou, disse que ela viu que eu travei. E aí, o que eu fiz nessa situação natural, eu joguei pro público a pergunta dele. Pessoal, eu tô falando, tá? Não, tem a ver, tal, tá show de bola, beleza. Quando terminou a palestra, ele veio até a mim. Aí falou:
Não, eu te perguntei, foi porque eu cheguei atrasado. Olha a cabeça do cara, na verdade chamou a atenção. E aí você já fica, né? Se você não tiver preparado para essas situações no mundo, né? Situações que até então você não previu, cara, que ele te afeta de um modo absurdo. E aí você, o que acontece? Deixa a tua singularidade em segundo plano. E não pode. Você tem que ser você o tempo todo. Porque aí entra todo o contexto que a gente falou. Percepção, autenticidade, autoconhecimento, tal. E você vai trabalhando. Nós somos um poço de aprendizado, uma esponja, né? Essas situações é pra gente ir aprendendo mesmo. Que massa. Então, assim, pelo que eu entendi, Wesson, algumas pessoas talvez, perdão, não sejam singulares porque elas têm medo de não serem aceitas por essas características pessoais, não é? Exatamente. E acabam ouvindo muito, tem medo da crítica do que as pessoas vão dizer e por isso talvez elas não queiram ser singulares. Talvez muito mais do que isso, David, é não reconhecer a sua própria caminhada. Porque, como eu falei, eu sou um exemplo disso. Mesmo sendo uma pessoa sempre extrovertida, ter todos os meus limites e tudo mais, mas você tem que observar essas tuas histórias, essa tua caminhada e ir trabalhando. Em algum momento, se você desejar isso, você vai conseguir. Porque, por exemplo, se você imaginar com toda essa habilidade que falavam de mim, tal, e eu vim dar aula com mais de 40 anos, vim fazer palestra, tá entendendo? Se eu tivesse percebido isso lá atrás, eu estaria muito mais realizado. Porque você imagina, Matheus, você fazer uma atividade que você faria de graça e ainda te pagam. Tá entendendo? Isso é descobrir quem é você. Cara, eu faria isso de graça. E eles vão me pagar. Que negócio legal. Então, se você observa a tua caminhada, do modo como você caminha, aquilo que tem só em você, show de bola. Show de bola. O que foi, Diego? Manda aí. É por isso que muita gente, quando criança, sonha em ser jogador de futebol. Porque é uma coisa que a gente faz de graça... Para vocês entenderem aqui, pessoal, Diego perguntou o seguinte: é por isso, vamos lá, né? O TDAH ataca aqui. Diego perguntou se é por isso que muita gente quer ser jogador de futebol, porque ama jogar futebol, mas queria ser remunerado por isso. Na verdade, hoje o mundo ele tá te treinando justamente para ser isso. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que o mundo hoje te treina para ser um perdedor. Porque isso, Diego, não deixa de ser uma massificação. Porque de todos os que vão entrar, vamos dizer, no mundo do futebol, poucos vão vencer. A verdade é essa, né? Lógico que o desejo vai existir. Agora, ele não pode ser colocado como uma questão financeira, como a maioria das pessoas fazem. O que hoje está acontecendo? Os estudantes estão todos correndo para medicina. Por quê? É o que dá dinheiro, é o que dá segurança, é o que não dá desemprego. E aí, o que eu vejo no futuro? Uma geração de ricos infelizes. Porque vão estar com dinheiro e tudo. E quando você... Já tem, né? E já exatamente. Não é à toa que o mal do nosso século é a depressão. Exato, perfeito. E aí o que acontece? Muita gente, ao invés de fazer primeiro aquilo que realiza ele para o dinheiro vir naturalmente, coloca o dinheiro na frente de tudo. Aí, meu amigo, não vai virar propósito nunca. Nunca. Quando o negócio é só financeiro, não tem propósito, não. A pessoa vem feliz, né? A pessoa acha que o dinheiro seria a felicidade dela e já era, não vai ser. Na verdade, a maioria das pessoas carrega aquele vazio que nós, como cristãos, sabemos, é do tamanho de Deus, né? E fica procurando outra coisa. Na hora que ele realiza aquele desejo, ele vai procurar outro. Ele vai procurar outro para preencher. Ele vai ver, hoje não era isso, aí vai pro outro, hoje também não é isso. Não é isso. E vai ficar nessa, correndo. É por isso que Bauman diz que a gente vive, como é que chama? Uma vida líquida. Nada é feito para durar. Ok, show. Vamos para a próxima aqui. Bonitinho. Opa, voltou, vamos lá. Cadê? Pronto, agora, Wesson, agora seria um outro conselho. Eu tô pedindo conselho pra caramba de Wesson, né? Hoje eu tô barato. Wesson, esse conselho é pra uma pessoa que ela quer ser uma pessoa singular, ela quer ser uma pessoa própria. Porém, ela não tá conseguindo, ela tá lutando muito com isso. Sim. Aí, qual seria, assim, os conselhos para que essa pessoa realmente conseguisse abraçar e deixasse de ser cópia e realmente fosse única? Sim. Eu vou voltar um pouquinho, o Davidson, quando eu falei de Mark Twain, da frase dele, que eu disse que eu tinha feito uma versão. Então, a frase dele, basicamente, como eu citei aí, é aquela que os 2 dias mais importantes da vida de um homem. Para mim, eu coloco agora os 3 dias mais importantes. Isso numa concepção cristã. Então, o primeiro dia é o que ele nasce. O segundo, quando ele morre. E aí o terceiro, quando ele nasce de novo, né? Que massa. Que aí, quando ele descobre Cristo, né? E o TDAH atuou. Me repete só a perguntinha aqui para só para me ver o final, para não perder o contexto. É o conselho que você daria para as pessoas que estão lutando para abraçar a própria singularidade. Então, quando você transforma a tua vida, você entrega a sua vida a Cristo, não muda todo o contexto, geralmente pessoas se vão,
né? Sim. Você muda com quem você vai ter relacionamento, você muda o teu falar. Então, há uma verdadeira transformação, a velha metanoia, mudança de mentalidade mesmo. Então, para quem quer descobrir a sua mentalidade, ele precisa se voltar também para ele, que tem tudo a ver com autoconhecimento. E isso envolve realmente se afastar de pessoas que não te agregam. Lembra quando eu falei do nutritivo? Pessoas que não são nutritivas, que pode ter até mais intenções, precisa se afastar mesmo, mudar o teu, vamos dizer, o teu convívio. Mas se volte para você. Eu até digo, se você tem uma dificuldade de se autoconhecer, usa ferramenta, Davidson, algum tipo de ferramenta, procura ajuda. Tipo, faz uma matriz SWOT de você, o que você tem de oportunidade, de ameaça, de oportunidade, coloque no papel. Gestão na veia. Tem que usar algum tipo de metodologia se você tem dificuldade. A gestão de si mesmo. Né? Isso, a gestão de si mesmo. Precisa ter, porque quando você não se conhece, cara, é muito complicado. Hoje o mundo ele tá muito maluco, porque ninguém tem mais inteligência emocional, todo mundo se explode, todo mundo não sei o quê. Então há realmente uma necessidade de você fazer um momento de introspecção, se voltar e ver, cara, quais são as minhas características mais fortes? O que as pessoas veem mais interessante em mim? E aí entra, como o Davidson falou da característica dele. Pô, vou lá que o Davidson é um cara que ajuda todo mundo. Então você precisa mapear isso. Se você não conseguir perceber com as dicas, como eu falei, e como que as pessoas fazem, vai ficar muito complicado, Davidson. Vai ficar muito complicado. E outra coisa, não é falta de humildade você aceitar aquilo que você é. Eu várias vezes fui chamado de ego inflado, tá? Pessoas, o Wes é um ego muito inflado. Não, eu me reconheço como a pessoa que eu sou. Eu não vou negar características que eu recebi do pai só pra te agradar, não. E não é agora que eu tenho maturidade, não. Falava, eu não ligava, eu sou assim mesmo, sou conversador, eu busco repertório. E aí uma dica também, viu, pessoal? Uma coisa que eu acho muito interessante, que ajuda você é ter repertório. E como é que você busca repertório? Participa de cursos que não tem nada a ver contigo, lê livros que não tem nada a ver. Eu ficava no Simpla procurando evento à toa, sabe? Eu vou pra esse evento aqui. Corte, costura, culinária. Porque é legal você ver o diferente. Porque a partir do momento que você pega a referência o diferente, você começa a ver também o que você tem de diferente. Então são dicas bem valiosas que eu acho que vale a pena porque funcionou comigo, tá, Davidson? Que bom. Muito massa. Eu, às vezes, você falando sobre isso, eu gosto muito de cinema, de filme, né? Meus também gostam muito aqui. E às vezes eu procuro filmes que fogem do meu gosto, tá ligado? Porque assim, eu gosto muito de filme de ação. Tá? Que tem ação, porradaria, tiro, porrada e bomba. Eu gosto de filme assim. Aí eu procuro às vezes um filme que foge do que eu gosto. Porque pra eu ver se tipo aquele filme que eu tenho uma certa discriminação com aquele estilo de filme, se entra no meu gosto. Pois então, se aquilo ali que é diferente pra mim, se aquilo acaba me atraindo de alguma forma, entendeu? Isso é repertório. Eu não tô falando isso é repertório que você tá buscando. Isso é muito interessante. Olha só como é legal quando a tua singularidade transborda. Eu tenho vários exemplos na minha vida. Exemplo, a primeira palestra remunerada que eu fiz, Matheus. Isso foi na cidade de Araripina, para uma faculdade de lá. Então, uma conhecida entrou em contato comigo e falou assim: poxa, Caval, eu tava querendo aí uma pessoa, sabe? A gente vai fazer um grande evento na faculdade para professor e tal. Aí eu precisava de uma pessoa que falasse sobre liderança humanizada e não sei o que. Eu disse, beleza, eu tô num grupo de consultores aqui e tal, assim. Ela, não, você não entendeu. Eu quero você. E esse eu quero você aconteceu pelo menos umas 3 vezes depois. Olha que interessante. E aí eu fiz essa palestra sobre liderança humanizada. E a grande sacada é que quando terminou, foi uma palestra muito boa, auditório lotado. Nossa. Foi as pessoas aplaudindo de pé. E eu fiquei surpreso com aquilo. Show de bola. Aí sabe qual é a sacada, Matheus? Cara, eu posso ganhar dinheiro com isso. Foi o que me veio, sabe? Apesar dessa aflorar, essa singularidade me veio na hora. Cara, e eu amo fazer isso. Eu tô fazendo de graça. E aí, interessante, quando eu fiz, era de graça. Terminou, ela veio com pagamento. Tá aqui, o que é isso? Aí eu disse, não, todos os palestrantes são pagos. Oxi. Cara, você tá entendendo quando você fala a questão que você não faz pelo financeiro? E aí foi a primeira remuneração que eu tive com palestra. Muito legal. Que massa. Que massa. Muito bom. Vamos lá. Vamos para a próxima. Só um Oi, comentário. manda. Porque eu sempre procuro trazer o que a gente conversa pro lado cristão, né? Porque Perfeito. Eu tô muito disso. E quando a gente tá falando sobre tudo isso, eu vejo que a singularidade em si, ela ajuda a gente também
entender nossos pecados, né? Sim. Entender que os pontos que a gente precisa melhorar. Perfeito. E o relato, e me veio à mente a situação de Paulo, né? Isso. Que a gente via Paulo lutando, que ele até pede para Deus tirar o espinho que ele tinha na carne, né? Então Paulo, ele se conhecia. Entendeu? Eu não estou dizendo que o espinho da carne de Paulo era no pecado, né? Não, longe de mim, porque era cometer um erro teológico que, assim, a gente não sabe, né? O que a Bíblia não fala, a gente também se cala. Mas, assim, ele tinha um espinho na carne, a gente não sabe qual era, mas ele pede para Deus tirar aquilo dele. Então, aquilo se trata de um autoconhecimento que ele tinha. Ótimo. Para você ter uma ideia, o Matheus, você sabe por que inventaram, Davidson, a palavra excelência no mercado? Você tem que ser excelente? Não. É porque perfeito só Deus. Então, o excelente no mercado é o perfeito que seria para Deus. Então, nós somos seres imperfeitos. E quando você coloca uma história dessa, eu entendo da seguinte forma. Cara, a tua singularidade pode sim ter pontos negativos para você trabalhar. Para que aquilo que é positivo cresça mais ainda em você. Se destaque, né? Se destaque mais ainda, porque ele sempre se destaca. Sempre se destaca. Se você é uma pessoa de boa índole, uma pessoa boa realmente, o que vai se destacar é o que é bom. Mesmo que você tenha aquelas falhas. Se você tem uma índole duvidosa, a tua singularidade com certeza vai ser negativa, o que vai se destacar mais. Então, bem colocado o seu exemplo. Show de bola. Muito bom, muito bom, muito bom. Realmente, assim, o autoconhecimento é importante para você saber seus pontos fortes e também entender seus pontos de melhoria, né? Você saber onde você deve. E deve ser interessante, amigo, colocar isso aqui. Cara, tem muita gente sem noção hoje em dia, não tem? Tem muita gente. Não tem, Matheus. É absurdo. Você fica. Assim, eu não sei se é do alto do ponto da maturidade ali, sabe? Que você avalia. Gente, tem cada bobeira que você. Cara. O que isso agrega na vida, meu? Tá. E principalmente que se você está contribuindo negativamente para a sociedade. Cara, tem a percepção do que você está fazendo, né? O efeito que você causa nas outras pessoas. Não é todo mundo que tem isso, não. É incrível. Uhum. Pois é, demais. Falta até a falta de bom senso, né? Bom senso é o que mais... Infelizmente, a internet se tornou uma ferramenta maravilhosa para dar voz a pessoas como você, né? Pessoas que têm algo de bom para trazer para as pessoas, algo de bom para ensinar as pessoas, mas também, como alguns dizem, a internet deu voz aos tolos, né? Democratizou para todo mundo. Deu voz aos tolos e aos idiotas, né, também. Não, para todo mundo, infelizmente. né? Isso tem em todo lugar, né, Matheus? Não tem jeito, né? E às vezes é uma resenha, porque essas pessoas que não tem muita coisa a agregar, rapaz, elas gritam tão alto, né? Que, assim, chega a gritar mais alto do que as pessoas que realmente querem trazer algo para agregar. Elas fazem muito barulho. Barulho, assim, no sentido de conseguem mover muita gente, muitas pessoas. Diz que quando a gente grita é porque não tem muita conexão com as pessoas, né? Quando tem conexão, você fala baixo mesmo. Muito bom, eu amo essas frases de Wesley, cara. Eu amo. Ele sempre conclui uma frase esses insights aí, né, que aparecem. Show, vamos lá. Tem uma pergunta agora aqui, muito da hora, Wesley, muito da hora. Que ela diz o seguinte: algumas pessoas argumentam que a ideia de singularidade pode levar ao egoísmo e à falta de compromisso comunitário. Como você responderia essa crítica da pessoa? Quero ser singular, mas na verdade ela vai acabar sendo um egoísta. Bem, ela de certa forma foi respondida com o nosso bate-papo aqui. Se não se realiza por coletivo, basicamente se volta para dentro de si. Ele pode ter todo o sucesso, muito dinheiro, tal, como costuma ser. Singularidade ser usada a próprio favor, né? Principalmente no contexto financeiro. Mas pode ter certeza que algo ali vai estar faltando. Tá? E o egoísmo é o que vai estar presente, porque não existe singularidade, de certa forma, aí, como a gente tá no contexto que a gente coloca, né? Das pessoas que estão preocupadas em ser agente de mudança, de realmente agregar algo para esse mundo que não esteja pensando no coletivo. Esse caso específico, eu acredito que a gente bateu um bom papo, né? A pessoa egoísta, eu não sei nem se a gente... Eu não gosto nem de associar, Davidson, como se fosse uma singularidade, sabe? Uhum. Eu diria até que seria o oposto da virtude. Tá envolvido muito mais numa característica, né, que não é interessante. O oposto de virtude. Porque a virtude em si, ela pode ser considerada singularidade, mas de um ponto de vista negativo, do antônimo dela, cara, o egoísmo e tudo que acontece, cara, uma característica pessoal realmente muito feia. Horrível. Beleza. É que tem a síndrome da Gabriela, que o povo diz, né? Eu nasci assim, eu sofri assim, Eu sou arrogante, mas porque eu sou assim. Não. Vamos lá. Agora vamos para a pergunta da nossa galerinha, a pergunta que o pessoal mandou.
E agora vamos começar com uma pergunta muito top, muito complexa, Wesson, e a gente vai se virar aqui Se pra... for teoria entender. da relatividade... As perguntas enviadas pelos 95. Pelos 95. Massa é igual a velocidade da luz ao quadrado. Olha lá. Uxi, bom demais aí. A pergunta é do @Bruno Jones. Bruno Jones pergunta o seguinte, eu vou tentar... Sim. Falar direitinho aqui, vamos lá. Wesson, diante dos progressos alcançados pela inteligência artificial, olha que top, Tá no auge. é prognosticado que o panorama laboral esteja prestes a vivenciar uma grande transformação. Nesse contexto, como poderia um indivíduo singular destacar-se diante dos avanços que estão em curso? Certo. Essa pergunta de investimento. Eu vou traduzir, vou ligar a tecla SAP. Então, foi detectado no ambiente corporativo das empresas, mais ou menos assim, né? Tipo isso. Como o cara, com o avanço da inteligência, consegue ser singular. Porque tudo agora ele vai conseguir. Se eu quero alguma coisa assim, eu quero. Daqui a pouco, eu acho que ainda não. Mas hoje a gente eu uso o chat GPT para me auxiliar, claro. Sim. Principalmente fazer uma descrição bem feita. Eu não tenho um português muito bom, e ele tem melhor do que eu. Então ele me ajuda, eu digo, melhora esse texto. Eu boto o textinho lá, ele vai e melhora aquela coisa toda. Mas assim, as pessoas daqui a pouco vão estar buscando assim, qual o melhor emprego para isso? Eles vão começar a sempre estar buscando Isso. e vão deixar de tomar a iniciativa. Eu acredito que é essa a pergunta do Bruno. Beleza, tu vai... Como ganhar dinheiro fácil, usando o chat rápido, GPT. sem fazer nada. Então, olha só, se eu me perder aqui, tu segura o gancho aí pra me Vamos trazer. embora, Mas vamos vamos lá, não tem uma experiência que foi feita recentemente, isso foi bem divulgado, do cara que foi pedir sites ao chat GPT lá pra ele baixar filme pirata. E o chat GPT Sim. respondeu a ele dizendo que aquilo era contra a política. Ele, então tá bom. Me diz quais são os sites que eu não deveria acessar pra baixar. Aí ele listou tudinho. Não é? Ou seja, ele enganou a inteligência. Né? Então, pra nossa audiência do 95 Podcast aqui, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, viu, pessoal? A tecnologia, ele basicamente vai tornar todo empregado em um potencial desempregado. E você precisa entender isso da forma que é o seguinte, isso não é o fim do mundo, não. Isso não é o fim do mundo, não. E o que uma inteligência artificial está fazendo aqui que a gente pode entender de certa forma? Que vai totalmente contra a singularidade. É o quê? Usar o padrão. Não é o que ele faz, né? Ele pega o algoritmo, ele trabalha e procura achar um padrão nas respostas. E aí realmente consegue. Agora, Davidson, trazendo pra gente que é singular tudo. O ser humano, ele consegue ser padrão desse jeito? Nós somos robôs e tudo mais. Não. Nós somos um fruto, assim, um poço de incertezas, de emoção, de sentimento. Então eu creio muito nisso, sabe? Que a inteligência artificial, ela vai sempre trabalhar o algoritmo por padrão. E vai tomar muitas profissões, é natural, é facilitar a vida, é o que a gente vê tudo. Mas o indivíduo consegue ser singular sendo ele mesmo. Sendo ele mesmo. Hoje o mercado fala assim, ó, existem as profissões do futuro, porque a tecnologia está tomando tal. As hard skills, conhecimentos técnicos, as soft skills, que são os comportamentais. Não, cara, de certa forma, lógico, isso são características inerentes. De repente você estuda mais, você vai ter habilidade mais técnica, né? As soft realmente pode ser tá mais ligado à tua essência. Mas você consegue ser singular sendo você mesmo. Isso, de certo modo, desvincula, porque a gente sempre tenta associar isso a sempre ter uma manutenção do emprego, a sempre ter um espaço ali. Mas aí o que acontece? A gente volta para o início do nosso bate-papo. Você está se identificando só por aquilo que você está fazendo ali, pelo um trabalho e tudo mais. Exatamente. E não pode ser. Não é à toa que vai surgir. Tem até um estudo da Universidade de Oxford, acho que 2016, que ele fala de 47% das crianças que estão no ensino infantil vão trabalhar em empregos que ainda não existem. E vai se adaptar, né? E nessa linha também, eu não estou sendo um pessimista não, pessoal. Eu estou lançando dados, né? Por exemplo, isso já é até validado pelo Fórum Econômico Mundial, está no livro do Yuval Harari, o 21 lições para o século XXI, que ele diz, em 2050 a gente vai ter uma geração de pessoas inúteis. Agora, inúteis no sentido da palavra, que não serão empregáveis, porque não terão as habilidades que o mercado tem para recebê-los. E aí vai caber ao governo ter um Bolsa Família, vamos dizer, uma renda universal para sustentar essas pessoas. Então, quando você coloca nessa situação, tá falando só do que o cara faz. E quando, na verdade, ele coloca a singularidade dele a trabalhar a favor dele, pode fazer isso que eu tô falando. Você ter várias atividades que te dá renda.
De repente, você é um cara de conhecimento, você gosta de falar, vai dar aula, vai fazer alguma coisa. Necessariamente, você não precisa ter a carteirinha azul assinada, não. É você usar essa singularidade para te destacar naquilo que você é bom. Naquele dom, aptidão, habilidade, competência que você faz melhor do que os outros. Vai trabalhar nisso, se descobre e faça isso. A inteligência artificial, ela só vai evoluir. Mas o ser humano nunca vai ter, nunca vai deixar de ter o espaço dele aqui, não. Nunca vai ter. Justamente. Cara, muito bom, muito bom. Justamente. E a gente tem que fazer isso mesmo pra inteligência artificial não achar que a gente tá inútil aí e querer exterminar a gente, viu? Não, mas ela vai, não adianta não, ela vai Então, querer. por favor, assistam lá Exterminador do Futuro, se preparem. Davidson, Matheus, eu até fico, sabe, eu acho uma bobeira, assim, me perdoe. Isso é uma opinião, tá, pessoal? CPF, o Edson Cavalo. Uma opinião do CPF. Necessariamente não quer dizer que tá certa. Eu penso dessa forma. Eu acho muita prepotência do homem dizer que vai acabar esse mundo. Efeito estufa, não sei o quê. Cara, nós somos um grão de areia para um mundão desse que foi criado por Deus. Quem é muita prepotência dizer que a gente vai acabar esse planeta? Tu não acha não, Davidson? Acho pra caramba. Não é? Que absurdo dizer que a gente vai acabar com a criação de Deus. Não cai uma folha, meu irmão, da árvore. Se não for permissão de Deus, o cara vem dizer, não, um homem vai acabar com o mundo. É prepotência demais, cara. O homem, ele Nossa. só acaba consigo mesmo. É, perfeito. Ele se distrai, é um fato. Tá, até aconteceu uma coisa aqui, eu pedi perdão aqui ao Wesson, porque a gente esqueceu de falar, porque tem momentos, Wesson, que a câmera tá só em tu, tá ligado? Aí, tipo assim, a Mugan que matei ficar botando aqui refrigerante pra ele, esse negócio aí não tá pegando, não. Não tá pegando, não. Ah, eu não sabia, eu não sabia. Não tá pegando, não, porque a câmera tava. Por isso que eu tava olhando ali. Coloque no roteiro, viu? Pra avisar do ver. Aí tem, porque eu esqueci de falar hoje. A câmera só tá nele. Eu botei aqui, enchi teu copo, falei o quê? Voltei. Assim, pessoal, porque o pessoal que já sabe, né? O Matheus, ele come tudo, ele bebe tudo, assim. Já é uma singularidade do Matheus. Ele é singularidade, né? Então aprende a respeitar. Eu tenho uma singularidade. Eu entendi, o nome dela é singularidade. A lambreguinha que ele tá criando. Botou o nome agora. Ai, beleza. Vamos lá. Então vamos lá para a próxima pergunta. Então, Bruno, pergunta respondida muito bem, Wesson. Obrigado, valeu. Não perdeu o fio da meada. Abração, Bruno. Agora vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. A gente já falou sobre esses fenômenos. Pronto, agora tem outra coisa aqui interessante que eu acho que a gente não falou, mas não deixou também específico. Agora o Hélio Easy. É isso mesmo? É o Hélio Easy, isso mesmo. Ele pergunta. Conheço esse daí, conheço. Também conheço. Vem aqui no podcast, viu? Gente boa. Quais os benefícios, vê só, quais são os benefícios que a singularidade pode nos trazer? Bem, o primeiro que vai acontecer é que você vai se realizar como pessoa. Como pessoa, não tô falando nada de que você vai ficar milionário, rico, é que você se realiza. Ficar famoso. Você vai descobrir a sua essência e você vai ficar contente. Porque a gente vê essa massa de seguidores que acontece aí, são pessoas insatisfeitas com a própria vida, com quem é. E Davidson falou que quando era novo, eu queria ser tal pessoa, tal. Ninguém consegue. Inclusive, eu vou me permitir sair um pouquinho, Davidson, sobre a questão da empatia, sabe? Falar, me colocar no lugar do outro, que é um conceito que eu não gosto, sabe? Ninguém consegue fazer isso. Não tem como. Ninguém consegue, porque eu teria que estar ligado meu neurônio na cabeça da outra pessoa para isso acontecer, tá? Então, a pessoa só vai se realizar na vida quando ela descobrir quem ela é de verdade. É por isso que eu tenho a listinha das 5 perguntas, né? Esse seria o principal benefício. A partir do momento que você se descobre, né, nessa singularidade, quem você é e tudo mais, você vai procurar desenvolver o quê? As atividades que te realizam. E é até interessante que esse mundo, ele conspira com você. O universo conspira com você. Que quando você começa a se descobrir o que acontece, de benefício, começa a vir essas coisas para você. Eu acredito que o nosso paizinho lá em cima começa a trabalhar, começa a ver o teu empenho. Você querendo ser divino, vocês lembram que eu falei sobre ser divino? Sim. Você fazia aquilo para o que Deus te criou. Então é muito natural que as coisas comecem a aparecer. Aquilo que você gosta de falar. Porque além da questão de constância, é a questão do trabalho duro. De você também estar trabalhando lá aqueles dons, aquela coisa que você recebeu como presente. Então eu diria que é os maiores benefícios, Davidson. Primeiro, você se realizar como pessoa. Você não tem inveja de ninguém. Eu gosto do jeito que eu sou, do jeito que eu vivo. Eu estou ajudando as pessoas. E a partir daí começar a desenvolver tarefas que você ama fazer. Você não vai desenvolver um trabalho só para pagar o boleto. Não é? Beleza, show de bola. Agora vamos, Wesson, para uma pergunta muito top, que nós chamamos de...
Esqueci, né? Pergunta-chave. Porque ele olha pra mim e pergunta... Ele tava com as perguntas da audiência aberta aqui, ó. Vamos para a nossa pergunta-chave. E assim, tem algumas outras perguntas lá, mas se eu perguntasse ia ser redundante, porque a gente já Sim. basicamente já Falou comentou. bastante, né, sobre o assunto. Bastante. Então essa aqui, essa é a nossa pergunta-chave. A pergunta-chave já é a última pergunta, a pergunta Sim. aqui de encerramento. Então não é as considerações finais ainda, a consideração Ok. final vem no final. Mas ela aqui é pra gente trazer um aparato geral de tudo aquilo que a gente falou. Por isso é a consideração final, né? Que vem no final. Então, é por isso que eu disse que não é a consideração final, né? Que é uma Chave, é a pergunta-chave. palavra-chave. Ele já esqueceu. Não, eu sei, pô. É porque a consideração final vem no Tem final. mais, né? Ah, tem mais. Peraí. Teve o seguinte, tem gente que eu disse que pessoas que têm vergonha de perguntar no público. E Diego acabou de me lembrar aqui que teve pessoas que mandaram no privado aqui. Vamos lá, velho. Vamos lá. Hoje, pessoas mandaram perguntas no privado. Deixa eu ver como é que eu acesso aqui. Vamos lá. Não faça no público o que você faz no privado. Rapaz, tem gente que tem vergonha de... Eu lembro, Diego, que bem no começo mesmo, o pessoal só mandava no privado, né? É, o pessoal tinha um receio gigantesco. Vamos lá, Wesson. Tem aqui algumas perguntas. Temos mais, vamos lá. Ó, pessoal, Show, cada vamos lá. pessoa que a gente lê a pergunta aqui, aí você tem que doar um pix de 50 reais. Tá certo? Ei, Matheus. Não, Onde, deixa. Via? Hã? Tá certo o que eu O falei quê? agora? Eu tava considerando outra coisa. TDAH, você consegue considerar uma coisa por Eu vez. disse cada pessoa que a gente lê a pergunta aqui, aí tem que dar um pix de 50 conto, né? E é. É. Era bom, pessoal. Era bom. Ele deixa o pessoal, vou ler de todo mundo. Não fuja, audiência, não fuja. Vamos lá. Aqui é a pergunta do @Márcio__André_. Certo. Ele perguntou o seguinte, vê que coisa, a gente acho que não chegou a falar sobre isso. A meditação pode ajudar a pessoa, de alguma forma, a descobrir a sua singularidade? Perfeito. Na verdade, tudo aquilo que te coloca em conexão com a criação de Deus, natureza, tudo, você fazer uma introspecção ajuda bastante. Porque a gente vive um mundo loucão, né? Acelerado, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje a gente tem vários, vamos dizer... Eu chamaria de até doença mesmo, psicológica, foi criado pelos novos tempos, né? A gente tem a nomofobia, que é você não consegue ficar longe de celular, já é um fenômeno psicológico. Caramba. Você tem efeito Dunning-Kruger, que é o quê? O fato de você estar em rede social, você acha que é especialista em todo assunto e quer discutir com verdadeiros especialistas. São efeitos psicológicos, realmente. Tanta gente que eu conheço assim, sobre política mesmo, misericórdia. Todo mundo virou especialista político. E isso, você tem o FOMO, né? O Fear of Out Missing, você se sentir por fora de tudo, se também ficar fora da tecnologia, da rede social. Então, um monte de fenômeno psicológico que acontece, a única coisa que faz é te prejudicar. Né? Você ali nessa aceleração absurda. E eu vou dizer para vocês, tá? Sai para vocês também que estão aí com a gente, tá? Nesse mundo repleto de informações irrelevantes, quem tem clareza tem poder. E essa clareza você consegue também com a meditação, de se voltar para si, né? Ou seja, deixa eu desacelerar. Pensar um pouquinho nas coisas que aconteceram. E aí, Davidson, não tem como a gente não entrar um pouco nesse mundão corporativo. Por que a maioria das pessoas que fazem listinha... Sabe pessoas que fazem listinha? Que programam o dia. São pessoas de mais de sucesso, porque são planejadas. E esse planejamento, né? A partir do momento que você faz listinha, começa a fazer suas atividades, já mostra muito de você mesmo. Porque o brasileiro não é assim, a maioria. Não. O brasileiro, olha só, eu até corrijo um pouquinho. Eu não vou dizer nem planejamento, porque planejamento ele fica na cabeça. Esse todo mundo faz. Agora, o cara bom... né? É o cara que faz plano, leva pro papel. Que anota. E eu tô fazendo essa conotação porque à medida que o cara desacelera, ele tem uma agendinha fechada, não é a meditação que vai ajudar bastante, mas já mostra que o cara não tá muito conectado com essa loucura aí não, porque eu sou planejado. Eu tenho um horário pra tudo. É? Boa, não é, acho que é exaltação, né? Deixa acontecer naturalmente, é isso aí. Então, Márcio, você tá corretíssimo, cara. Voltar-se pra dentro, pra se avaliar como pessoa, né? Ter o papel aqui e deixar a mente fluir, relaxar. O mindfulness, com certeza é uma boa. Bacana. Deixa eu ver. Eu tenho um colega meu que todo mundo aqui conhece, que ele disse assim: quem não anota nada, perde tudo. Sim. Né? E é verdade. Entendeu? Quem não anota nada, perde... Não, é ao contrário, né? Quem anota tudo... Eita, Agora bagunçou o neurônio. Porque a frase dele, vamos lá. Quem não anota nada, perde tudo. E quem anota tudo, ganha tempo. Aí tem... Entendeu? Entendi. Quem não anota nada, perde tudo. E quem anota tudo, ganha tempo. Né? Tem uma frase na gestão da qualidade que é interessante, que eu gosto de dizer aqui. Escreva tudo que você faz e faça tudo que você escreve.
Justamente. Pronto, aí você tem um roteirinho de trabalhar. Bacana, bacana. Isso é bom, isso é bom. Eu vou fazer aqui mais uma pegada, mais uma pergunta do @MárcioAndré, que eu achei bem interessante. Perdão, ele diz o seguinte: a nossa singularidade, Wesson, Sim. ela pode ser alterada permanentemente por fatores externos? Bem, com certeza, porque somos produto do meio. Tá entendendo? Então, se você tem aquela necessidade de aceitação maior do que ser você de verdade, você vai ceder. E aí você começa. Eu até falei no início, né, sobre lei do uso e desuso. Sim. Aquilo que você vai valorizar em você é o que vai. É até a história do lobo, né? Aquele que se alimenta mais é o que vai crescer. Fato. Então, se você não se perceber dessa forma e começar a ceder às tentações da aceitação, de querer ser igual, de se tornar uma cópia, como a gente falou, que eu acho que a grande sacada do programa hoje é isso. Sim. O mundo tá cheio de cópias, gente. Eu até penso que todo mundo tem aquela sensação. Eu sou especial. E é mesmo. Como criação divina, você tem que pensar isso. Isso não é ego inflado, isso não é arrogância. É você saber que você é uma pessoa única, você foi criado assim e se aceitar dessa forma. E é uma traição absurda você negar quem você é e negar aquilo para que você foi feito. É trair a si mesmo. É né? trair a si mesmo, é trair ao Criador. Justamente. Show, Wesson. Muito bom, muito Show, bom. show de bola. Eu tenho a gente tem como um exemplo disso aí, no nosso meio assim, aquele rapaz, Nesse meio assim, como... no nosso meio da internet, no nosso meio da internet aqui, A pessoal. gente entendeu. Ok, Aquele rapaz, o Luva de Pedreiro. Sim. Sim. Ele é um exemplo nítido de quando ele foi uma pessoa que ele tinha uma singularidade. Ele era daquele jeito, ele começou a fazer os vídeos dele daquela forma, simples, né? E o pessoal, ele contando a história dele, dizendo que o pessoal dizia, sai daí, pô. Né? Tipo, todo mundo sabe fazer isso, todo mundo sabe chutar uma bola, né? Isso não é nada demais, né? Aí ele pegou e foi procurando forma de ser diferente, né? Da forma dele, né? E dali ele estourou e virou esse... E é interessante, Matheus, se você comentando sobre isso, porque o mundo ele vive uma hipocrisia tão grande que termina o quê? Eu não quero falar de conteúdo, tá? Conteúdo que até, de repente, conteúdo que não agrega, tal. Mas as pessoas estão tão carentes, a hipocrisia é tão grande que a autenticidade chama a atenção. Quando deveria ser uma coisa mais comum do mundo. Autêntica. Então, ver uma pessoa que é autêntica na simplicidade termina chamando a atenção. Não é nem o conteúdo em si. Não é? E a gente tem vários exemplos assim, né? Vários. É só olhar a rede, né? A gente E, tipo, ele, da forma simples dele, ele chegou em lugares que muitas pessoas que, como você falou, da arrogância, muitas pessoas arrogantes não vão chegar. Financeiramente ele foi longe, né? Não só financeiramente, mas o acesso que ele teve às Sim, pessoas. as pessoas, as viagens. Então, é aquela coisa, na simplicidade. Né? Ele foi do jeito dele, ele não precisou procurar ser igual a ninguém. Aí você percebe a singularidade. Ele tá vivendo o que ele era mesmo, com as características, com o jeito de falar, com toda a que fazem ele, né? Justamente. E, de certa forma, aí a gente pode até fazer uma analogia, né? Um cara desse, com a simplicidade dele, se ele atrela aquilo a um propósito coletivo, cara, é muito show. Tá entendendo? Ao mundo cristão, a falar de Deus, alguma coisa assim. Que negócio interessante. Por enquanto, o que ele viveu, o benefício geral estava indo para ele como pessoa. Mas a gente percebe que não é uma pessoa má, é uma pessoa boa. Né? Muito isso bom. já vale. Show de bola. E é interessante, porque até isso vai contra aquilo que eu falei um pouquinho no começo, que ainda existem pessoas que fazem algo diferente, algo único e conseguem, por assim dizer, viralizar, assim, cair nas pessoas. Em um momento, né? E vai. Isso é bom. E na rede, na vida moderna, só precisa de um momento, né? É um pequeno momento. A gente tem um exemplo bom e tem um exemplo justamente ao contrário, né? Tem uma cantora ali, uma cantora que é bem famosa, né? Não vamos falar o nome dela. Que ela vem, ao longo do tempo, ela sempre se molda, né? Mas ela nunca conseguiu fazer aquele sucesso. Sim. Né? Ela tem uma constância, né? Ela ao longo do tempo vai se moldando ao estilo musical da época. Sim. Né? Eu acho que Deus conhece, sabe o que eu tô falando, né? Sei não. Filha de 2 cantores sertanejos famosos também. Aí ela, ao longo do tempo, eu me lembrei logo dela, porque ao longo do tempo ela se molda, né? Ela não permanece naquele estilo musical dela, ela vai mudando de acordo com o estilo que tá fazendo sucesso na época. Sim. Né? Mas sendo que ela nunca consegue fazer sucesso
por si mesma. Pelo Entendi. aquilo que ela é, aquilo que ela faz. O talento que ela tem, né? O talento que ela tem. Sempre é o que a gente comentou, né? Tá sempre tentando agradar mercado e tudo mais, pois é. e no que estoura e só mantendo aquela constânciazinha ali. Justamente. Não tá vivendo a grandeza. Tá, não. E é interessante a gente falar isso, porque, ó, pessoal, para ficar bem claro, eu não tô falando aqui de riqueza de nada disso, não. Eu tô falando de você ter uma vida plena como ser humano, Sim. principalmente como cristão. Tem pessoas que, por se negar, por se trair, como a gente já comentou aqui, passa a vida inteira sem ver grandeza nenhuma, inclusive na própria vida. Uhum. Enquanto outros encontram a grandeza todo dia, porque já se descobriram. Glória a Deus. Que fato, velho. Legal, legal. Sendo bem sério, agora que eu falei que eu tento viver mais singular, né? Graças a Deus eu vejo tanta graça de Deus e tanta coisa que eu não Sim. via antes. Isso é um fato. Show de bola. Eu queria até fazer uma abordagem sobre isso, Davidson. A gente tá falando aqui num programa cristão e tudo mais, e é uma coisa que eu tive que viver, isso faz parte também de mim, de pessoa, que a maior dor que você vai sofrer como pessoa que pode convergir diretamente para singularidade, que é o tema que a gente tá falando aqui, essa dor é quando você for confrontado com quem você é de verdade. E isso é uma coisa muito íntima entre você, porque vai passar um filme na sua vida daquilo que você poderia ter sido e você não foi. Agora aí é a grande sacada da graça. Agora que você percebeu que você foi confrontado com quem você é de verdade, o que você vai fazer daqui para frente? Reflitam. Vamos embora. Massa. Vamos lá, perguntinha-chave. Show de bola, velho. Vamos voltar pra cá. Nossa perguntinha-chave, preparada bonitinha. Diz o seguinte, Wesson. Algumas pessoas argumentam que a singularidade é apenas uma ilusão. E que no final das contas, todos somos apenas seres humanos com experiências comuns. Qual é a sua perspectiva sobre essa visão? Ela realmente existe, a singularidade existe, ou realmente, assim, na verdade é todo mundo fruto do mesmo meio? Existe, e isso é bem aparente. Quando, me perdoe, eu não quero ser pejorativo, tudo também é uma pergunta que realmente é interessante, né? É importante a gente falar. Mas quando você pensa dessa forma, você se diminui. Você se diminui como pessoa, como criação, quando você se coloca igual a todo mundo. E ninguém é igual a todo mundo. Não existe outro Davidson, não existe outro Mateus do jeito que vocês são, não existe outro Diego, não existe outro Caval. Nós temos que pensar dessa forma, porque isso é a verdade. Essa é a verdade. Eu posso colocar aqui, fazer um clone e ele ainda vai sair diferente. Porque a essência é sua. A sua essência dela não é compartilhada. Você pode até encontrar pessoas iguais, mas não vai ser o Mateus, não vai ser o Davidson. Então, em essência, você sempre vai ser única. Chame de singularidade como você quiser. A sua criação é única. Você foi feito dessa forma, com essa característica, para exercer esse trabalho. O problema é como a gente está falando. O meio ele está se distorcendo tanto e faz você acreditar nisso. Compre tal marca, compre tal marca, compre tal marca. Trabalho. E você não pode transformar a vida. Como dizia o Benjamin Disraeli, a vida é muito curta para ser pequena. Aí você tem tudo isso na tua mão e tu quer se colocar como cópia. Não. A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar. Eu sou único, eu sou singular. Agora, a partir do momento, isso não é só... Não fica no acreditar. O que eu vou fazer para atender essa expectativa divina da minha criação? É o que eu falei anteriormente do legado que você faz. A gente precisa estar... Como somos uma criação que estamos conectados entre si, o que eu vou fazer para o meu irmão, para a minha comunidade, para a minha sociedade, me realizar, né? Desculpa. E ajudar para que os outros se realizem. E aí eu fecho essa pergunta dizendo, se você, aonde quer que você esteja, tá? Não venha dizer, porque eu não gosto do meu trabalho, é porque não sei o que. Não. Aonde quer que você esteja, você precisa ser agente de mudança na vida das pessoas. É assim que você mostra a sua singularidade, é assim que você se torna uma pessoa única, a partir do momento que você vai ajudando, isso vai crescendo cada vez mais em você, e é um papel de cada um de nós, cada um de pessoa. Tá? E aí você fala, como é que faz isso? Eu não vou dizer motive não, porque motivação ela é intrínseca, tem que sair da pessoa. Justamente. Eu posso até dizer uma coisa legal aqui, na hora que virar as costas, o fogo vai embora. Mas no mínimo, inspire. E como é que você inspira as pessoas? Sendo quem você é de verdade. Boa essa. Muito bom, tá vendo? É bacana, assim, graças a Deus, eu tô me sentindo inspirado, eu vou buscar ainda mais fortalecer aqueles pontos que eu disse que era legal, porque... Eu sempre falei pra você, eu acredito que eu fui sempre muito explícito, você é diferenciado. Uhum.
Eu sempre falei pra você, apesar da pouca idade, eu conheci o Davidson, né? E olha que eu não conheço ele de um ponto de vista mais pessoal. Do ponto de vista profissional, um super gestor. O Davidson fala pra todo mundo, um cara super gestor. E aí, ó, como dá pra conectar diretamente a tua singularidade? É a visão que uma super empresa tem de você. Lá em Curitiba, né? Quando fala no Davidson, todo mundo conhece como um cara super gestor. Agora, olha só, o super gestor não é o cara que aceita tudo, não. Muito pelo contrário, é o cara que questiona tudo. Porque ele vai na essência para entender um processo. E aí é o único que questiona. Você tem 27 estados e é o único que questiona. Por que isso é isso? E outro detalhe mais interessante. Corrige o processo. Isso é muito importante. Porque quem trouxe benefício já fez isso. Corrigiu quem criou o processo. Olha, tá errado. Eu descobri esse erro aqui nessa fórmula, o cálculo tá errado. E aí, até aproveitando para fazer analogia legal, essa correção que aconteceu uma vez em determinado processo terminou sendo coletivo, porque todo mundo foi corrigido, porque o processo estava errado. Todo mundo foi beneficiado. Foi bom. É interessante, é interessante. Muito bom. Então a gente vai fortalecendo, estamos aqui para trabalhar. Essa é a ideia. Senhor Wesson, desde já, quero muito agradecer por esse período que a gente passou junto aqui. Tenho certeza que é o primeiro de muitos, né, Matheus? Com certeza. Amém, eu recebo. A gente vai bater muito papo aqui ainda. Vai, a gente tem muita coisa pra conversar, então a gente tá fazendo uns planos interessantes, né, Diego? A gente sempre tem um cara aqui comentando, então o Wesson é uma pessoa sensacional. Tamo junto. Eu falo pra todo mundo, pessoal, eu coloco o Wesson no meu top 5 pessoas mais inteligentes que eu conheço. Que show, cara. Não sou eu. Nossa, a responsabilidade aumentou, vou ter que ler mais, hein? O Wesson tá, então assim, show de bola, Wesson, muito obrigado por esse tempo, foi um tempo abençoado, tempo que eu aprendi muito, pelo menos, eu refleti muito, então a gente vai buscar melhorar. Tenho certeza que aqueles que estão com a gente aqui até agora também estão refletindo muito e vão buscar mais essa singularidade e vão acreditar que a singularidade ela é importantíssima, não só para a vida pessoal dela, mas também para o reino, para as pessoas. Perfeito, foi isso que tu falou. Coletivo. Eu acredito que isso vai acontecer. Show de bola. Diego, aquela famosa pergunta, quanto tempo de gravação? É um padrão que a gente tem aqui. 1h45. Rapaz, isso tudo? É? Rapaz, 1h45. Tá Vou já almoçar. Passado menos. Wesson, também agradeço muito, tá certo? Eu vou sair daqui hoje refletindo muito sobre, não só sobre mim, mas como também entender a singularidade das pessoas. Né? Porque a gente, além de entender ter o autoconhecimento, né? A gente aprendeu hoje aqui, então também entender a singularidade das pessoas. Perfeito. Né? Aceitar as pessoas do jeito que ela é. Muito não bom. querer moldar as pessoas ao seu querer. Exato. Né? Então, isso é muito interessante e eu vou sair daqui hoje um pouco mais inteligente do que eu entrei. Que bom. Fica perto de pessoas nutritivas, né? Eu consegui ser um agente de mudanças, Pronto, então tá feito. No caso, você hoje foi uma pessoa nutritiva pra minha vida. Amém. Obrigado, Matheus. Eu só tenho a agradecer a Davidson, Matheus, Diego, todos que fazem aqui o programa, o 95 Podcast. É uma grande satisfação. Eu me ofereci pra fazer, não foi, Davidson? Já deu Rapaz, muito. Wesson, eu vou contar um segredo aqui agora. Sim. Antes da gente começar a gravar o nosso primeiro, Sim. a gente fez uma listinha, não foi, Diego? A gente fez uma listinha e falou, olha, pessoas que a gente quer trazer aqui. E o seu nome tava lá, Wesson. Que show, cara. Então, que assim, bom. antes de Deus falar contigo, já tinha falado com a gente. Vocês percebem como o Davidson percebeu tudo. Do jeito que eu percebi a singularidade dele, ele percebeu a minha, né? Claro. Então, eu acredito que foi um momento de grande aprendizado para nós todos. Eu me sinto extremamente satisfeito de estar aqui com vocês. Isso é um tempo de qualidade, realmente, Sim, tá? sim. Saio muito engrandecido. Principalmente que a gente falou bastante de Deus aqui, né? Que precisa estar na vida das pessoas. E eu fecho tudo isso, que foi a primeira de muitas, dizendo para quem está nos assistindo na audiência, uma coisa que eu falei logo no início. Se você acredita ou não que é uma pessoa singular, de qualquer forma você tem razão. Show de bola, show de bola. Valeu, senhoras e senhores, você que ainda está aqui e não deixou seu like, por favor, vou lembrar, porque gostou, né? Sim. Então deixa teu like aí pra gente, se inscreve aqui no nosso canal, vai nas redes sociais, a minha, a do Matheus, da 95, a do Wesson. Wes Caval. Nos acompanhem lá, por gentileza, e se puderem, Deus tocar no seu coração, traz uma doação aqui pra 95, porque a gente quer melhorar muito mais, a gente quer botar mais umas 2 câmeras aqui, quer melhorar a estrutura, quer, se Deus quiser, né? Ir para um ambiente ainda maior, para conseguir trazer mais pessoas, essa mesa crescer, e isso nós vamos conseguir com a ajuda de Deus, claro, Amém. e também com a sua contribuição. É isso aí. Amém? Que Deus abençoe, Wesson, mais uma vez, que ela apertou o famoso. Valeu. Valeu. Matheus. Show, Muito obrigado, bom, Wesson. gente. Foi Deus show. abençoe sua vida, meu irmão. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima, que Deus abençoe. Tchau, Outra gente. coisa, rapaz. Outra coisa. Você aí, tá certo? Eu posso soltar aqui, posso soltar? Não sei lá, não sei o que tu quer Não foi falar. nada combinado. Você aí que quer ser
fotógrafo da 95 Podcast. Eita, isso é só pra quem tá no final. Manda que a gente já vai abrir o processo. Você aí que quer ser fotógrafo do 95 Podcast, se inscreve, a gente vai abrir inscrição, tá certo? E, em nome de Jesus, vai vir trabalhar aqui com a gente. É de graça, viu? Mas... Por enquanto. Mas é por amor à obra de Deus. A obra é isso aí. Com a gente. Amém? Deus abençoe, Valeu, pessoal. gente. Fiquem Tchau, na tchau. paz. Até a próxima. Tchau.